Bom Esta dia. webinar Esse evento de hoje pertenece a faz un parte de um programa que programa hicimos que para criamos para Unidad a y Cultura Unidade de e Cultura FEPAL. da FEPAL. Empezamos Começamos em en 2025 2025 con una, eh, una com a programación programação que concernía que las tinha a ver funciones com funções parentales y parentais cómo e se puede, como cómo el a psicoanálisis puede psicanálise pode ayudar a apoiar, apoyar ajudar as las funções funciones parentales. parentais. Entonces, estábamos Discutimos discutindo então cuando todo quando va bien, tudo está cómo bem, como é podemos que nós ayudar. podemos Bueno, ajudar? Em en 2026, 2026 nós empezamos começamos a a discutir, discutir, a explorar el explorar o tema tema de dos los fatores factores que que vão influyen las impedir funciones as parentales. funções parentais. Vamos Y ter, vamos a então, tener hoje, hoy depresiones parentales y su depressões impacto parentais, seu impacto en la crianza. Y nas después crianças e tendremos en em junho, de junio fato, un vamos ter um interregional interregional sobre a esto, respeito de depresiones y depressões e adicciones, será adições en em Asunción, en Assunção, Paraguay. no Paraguai. Y E después em en agosto agosto teremos tendremos também adicciones y eh, su impacto en o las impacto funciones da parentales. depressão nas Entonces, funções parentais. estamos Então, acá con estamos aqui com depresión, depressão, después con adicciones, depressão, depois particularmente alcohol, também vícios como y álcool, tendremos e también teremos também este esse interregional interregional em en Asunción Assunção, que que tentará empezará sobre fazer una uma síntesis. síntese. Bueno, O el primer primeiro expositor, el primer apresentador presentador será será Dr. doctor Fernando Fernando Gomes, Gómez, da de la Associação Asociación Psicanalítica Psicoanalítica Argentina, Argentina. APA. Ele Es é médico pediatra e pediatra, psiquiatra, psiquiatra, psicanalista psicoanalista associado em titular en função función didacta didática e y analista analista de de niños y crianças e adolescentes adolescentes por, pela por la IPA. IPA. E Co-chair é para co-presidente para a Latinoamérica América del Latina do COCAP, que es Comitê Comité de de Psicanálise Análisis de Niños. Infantil. É, Actividad e profesional en também Buenos tem Aires, atividade Argentina. profissional em Buenos Aires, na Entonces Argentina. pasamos la Passamos agora palabra a palavra a para Fernando. Fernando. Por favor, fique à vontade. Bueno, Muito obrigada, muchísimas gracias, Cepal, FEPAL, muchísimas obrigada, gracias, Regina, Regina, y a mis e colegas colegas Ani y Anne Saba e por Sabas compartir por compartilhar esse este espaço de espacio de trabalho. trabajo. Creo que es Sem un dúvida tema alguma, é um tema tan muito importante importante hoy, ¿no? hoje, Como es que é la depresión depressão. en las funciones parentales. Eh, Eu Decidí decidi titular titular, colocar el como trabajo que voy a título compartir con o ustedes, trabalho como a lo llamé sombra La do sombra del objeto objeto decepcionante, decepcionante, depressão depresión parental e os parental y los destinos do destinos del psiquismo psiquismo temprano. precoce. Eu vou Lo ler voy a para leer que para poder possamos optimizar mejor el aprimorar o tiempo tempo, y e eu entonces diria diría que, que com cada vez con maior más frequência, cada frecuencia el vez psicoanálisis maior, a contemporáneo se psicanálise encuentra con formas de contemporânea se depara sufrimiento com que no formas de responden a sofrimento la que não lógica del respondem à conflicto lógica do neurótico conflito clásico. neurótico Son clássico. São pacientes pacientes que que no não padecen de lo padecem do reprimido, sino de lo que reprimido, nunca mas alcanzó daquilo que nunca representación. atingiu Sujetos que no representação. se debaten Sujeitos que entre el não se deseo y debatem la entre o prohibición, desejo e a sino que proibição, parecen mas que habitar un parecem territorio habitar um previo, território donde lo anterior, que está en onde juego o que está es em la jogo é a posibilidad misma de possibilidade mesma de constituirse se como sujeto constituir como um deseante. sujeito Estas desejante. Estas configuraciones clínicas configurações actuales, clínicas muchas de ellas vinculadas ao vinculadas impacto al da impacto de depressão la nas funções depresión en las parentais, funciones nos parentales, obrigam a nos obligan repensar a as repensar las coordenadas coordenadas freudianas y freudianas e post-freudianas, pós-freudianas do tanto del narcisismo narcisismo quanto da como de la melancolia. melancolía. Tomando entonces el Tomado, tema planteado de então, ou hoy, la tomando pregunta esse que tema, a quisiera poner a pergunta que eu trabajar con gostaria que ustedes es possamos esta. trabalhar juntos é ¿Qué o que ocurre con la acontece com a estructuración estruturação psíquica psíquica quando cuando o el objeto objeto primordial, primordial, o que aquel depende que depende de da la constitución constituição misma del mesma do aparato aparelho anímico, anímico, está está presente, mas presente não pero no disponível disponible afetivamente? afectivamente? Eu não falo da No hablo de la ausência do ausencia del objeto objeto que que Freud Freud reconoció como reconheceu motor como del motor juicio de de juízo de realidad, realidade, sino mas de de algo algo más mais perturbador, perturbador, uma una presença presencia esvaziada, uma vaciada, figura que una ocupa o figura que lugar do ocupa el lugar del cuidado, sem cuidado exercer sin a função ejercer de la función de investidura que o investidura que el psiquismo psiquismo naciente requer. requiere. Quando o objeto Cuando el objeto primordial está primordial está deprimido, sua deprimido, presença su não presencia no protege, protege, esvazia. vacía. E esse Y ese vazio vacío silencioso, silencioso, sem sin data nem fecha ni cicatriz cicatriz visível, visible, desorganiza desorganiza los os cimientos de la alicerces vida da anímica de vida un mundo anímica de um de un modo modo que que só solo se se revela, revela às a vezes, veces décadas depois décadas na después en clínica. la clínica.
A minha ideia, Mi nesses idea, en minutos estos que eu minutos que tenho, tengo, es ir de la é ir da metapsicología a la metapsicologia clínica. clínica, Armar primero los primeiramente conceptos y os después conceitos ponerlos e a depois trabajar articular três articulando momentos tres momentos teóricos que são teóricos que se complementados complementan entre entre si. O sí. primeiro é El Freud, com primero es Freud conceitos de con los conceptos narcisismo, de melancolismo narcisismo, e trauma. melancolía y O trauma. segundo é El Green, segundo es com a Green con Mãe la Morta, madre a obra do muerta, la negativo obra e a del dupla negativo y la doble polaridade do polaridad del narcisismo. O narcisismo. terceiro é El Roussillon, tercero es com o Roussillon objeto con el objeto decepcionante, a experiência decepcionante, la traumática em experiencia três traumática en tempos e o tres sofrimento tiempos y el sufrimiento narcísico narcisista identitário. identitario. Três Tres vértices de um vértices de mesmo un campo mismo campo problemático. problemático. Comecemos então Empecemos por por Freud, Freud, que é quem que es nos el que dá nos as da las herramientas ferramentas de de base. base. Há três Hay tres textos que nós textos que temos de ter necesitamos tener presente, que me presentes y que me interessa interesaría recordar percorrer para brevemente depois para ver después como ver Green cómo e Green y Roussillon Roussillon lo retomam retoman e o y levam lo mais llevan longe. más lejos. O primeiro é a El introdução primero ao es Introducción del narcisismo de narcisismo, 1914. O 1914. essencial Lo hoje é que o esencial hoy es que el narcisismo primário narcisismo não é primario no es autossuficiência, precisa de autosuficiencia, um requiere outro de que un o otro que lo sustente. sostenga. O El eu, yo se o constituye como ego, se objeto de amor constitui como solo en la objeto de medida amor en que apenas na fue medida que antes foi antes objeto de objeto da investidura del investidura do otro. outro. Por Portanto, lo se o tanto, si el narcisismo da narcisismo del criança niño es é el o narcisismo renascido dos renacido de los pais, padres, a la consequência clínica consecuencia será clínica será direta e esse directa. Si narcisismo ese parental narcisismo está parental gravemente está gravemente comprometido, a comprometido, matéria-prima la com a que o materia prima bebê con la deve que el bebé debe constituir a constituir sua su propia investidura investidura narcisista narcisista está está empobrecida ou empobrecida o diretamente directamente ausente. ausente. O segundo é El segundo es Luto e Dolor y Melancolia, Melancolía, de 17. Todos 1917. Todos conhecemos a conocemos la formulação: a sombra formulación, do la sombra objeto del cai objeto sobre cae eu. sobre el Na yo. melancolia, o En la objeto perdido é melancolía, el objeto incorporado perdido es e o incorporado seu y el o yo se ego se convierte transforma em en cenário de um escenario de un conflito que conflicto que originalmente era originalmente era intersubjetivo para se intersubjetivo tornar para hacerse intrasubjetivo. intrasubjetivo. As Los recriminações do reproches del melancólico melancólico son são reproches dirigidos al objeto que recriminações lo dirigidas ao decepcionó, objeto pero que que o ahora decepcionou, habita mas agora adentro. habita dentro Green y dele. Roussillon van a retomar Roussillon esto con un giro vai retomar fundamental. isso, Ellos dicen que dizendo la que a sombra que cae sombra sobre el yo já ya não no é es de um la de un objeto que objeto al que foi se amó y amado e se se perdió, perdeu, mas de um sino que es la objeto de un que nunca objeto que pôde nunca pudo cumprir a cumplir sua su função de función de espejo espelho vitalizante vitalizante que y se que se instala instala en los nas estratos camadas más mais arcaicos de la arcaicas da constitución constituição psíquica. psíquica. O terceiro Y el é o tercero es el desamparo desamparo originário, originario, que Freud trabaja en más allá del que principio del foi placer y en inhibición, trabalhado em síntoma y sintoma e angustia. angústia. O El auxiliar auxiliar ajeno alheio não no solo apenas alimenta e alimenta y protege, a protege, sua su presença presencia psíquica psíquica permite que a permite que la excitação se excitación ligue, se que a ligue, experiência que la se experiencia inscreva. se inscriba. Quando esse auxiliar Cuando ese falha, não auxiliar por falla, ausência no por física, ausencia mas por física, sino por indisponibilidade indisponibilidad afetiva, o que não afectiva, pode ser lo que no legado, puede ser ligado persiste como persiste como marca, huella, como como potencialidad de potencialidade de repetición repetição que que va a vai buscar buscar se actualizarse a lo atualizar ao largo longo de da toda la vida. vida. Vamos passar para Pasemos a Green. Green. En La Na Madre Mãe Morta, Muerta, de 1980, 1980, ele dice diz con uma una imago imago constituida constituída na en la psique do psique del filho hijo em a consequência de uma consecuencia de una depressão depresión materna que materna transformou que brutalmente o transformó objeto brutalmente vivo, el objeto fonte vivo, da fuente de vitalidade la do filho, vitalidad del numa hijo, figura en una figura distante, lejana, átona ou átoma, quase cuasi inanimada. inanimada. Ou Es seja, o decir, objeto el está aí, objeto está mas o ahí, seu pero olhar su já não mirada ya brilha, no sua brilla, voz não su voz envolve, ya no sua envuelve, presença já su não presencia vitaliza. ya no É uma vitaliza. perda Es una pérdida sem sin perda, um luto pérdida, un duelo impossível porque não há imposible porque no nada hay nada que para enterrar. enterrar. O que faz a ¿Qué hace el criança? niño entonces? Primeiro, tenta Primero intenta reanimar a reanimar a mãe, la madre, intensifica suas demandas, intensifica sus chora, demandas, grita, llora, busca grita, busca desesperadamente recuperar a desesperadamente investidura recuperar la investidura perdida. perdida. Quando fracassa, Cuando recorre a fracasa, algo mais recurre a algo radical, más se radical. identifica-se Se com a mãe identifica con la morta, madre mas não muerta, com o pero objeto, no con mas un como um objeto, sino que se vazio. identifica con un Não vacío. é a No introjeção es la de uma introyección de una presença, mas presencia, incorporação sino la de uma incorporación de una ausência. ausencia. Green fala de Green habla identificação de especular. identificación Ou especular, seja, es a decir, criança el niño se mimetiza o mimetiza objeto con el desse objeto de ese investidor, investidor, torna-se se ela vuelve él mesmo num mismo un espaço espacio vazio. O vacío. resultado El é o que resultado, chama de él lo buraco llama psíquico, agujero porque psíquico, não há um porque no conteúdo hay un contenido reprimido, mas uma reprimido, sino que zona se de forma una zona de desinvestidura que desinvestidura funciona que como um funciona atrator como un atractor gravitacional, gravitacional capturando que e anulando captura as y anula las investiduras que tentam se investiduras que aproximar. intentan aproximarse. Essa é a sua Esto es função su función desobjetalizante, desobjetalizante, uma una força fuerza que que não ya no ataca o ataca objeto, los mas os objetos, vínculos em sino los si, a vínculos mismos, capacidade de la capacidad investir de o desejo investir como el tal. deseo como tal. O super-eu, El super o yo que se superego configura en que estas se configura condiciones nessas ya no es el que condições prohíbe el não é o incesto, que sino que es proíbe o uno mucho más incesto, é um primitivo, un super super-ego yo que que proíbe prohíbe existir. existir. Outro problema Otro sério é que problema quando a serio es que mãe está cuando la madre está psiquicamente morta, a psíquicamente muerta, la triangulação triangulación edípica edípica se se complica complica gravemente. gravemente a La função función paterna, que deveria paterna, que introduzir debería a introducir la separação e abrir
o espaço do desejo, não encontra condições para exercer. ejercerse. Então, a criança Entonces, fica el niño queda atrapado en una aprisionada numa relación relação dual dual con com un um objeto objeto que não responde. que no responde. Chegamos a Llegamos entonces a Roussillon, que parte de de luto luto e y melancolia, para plantear colocar algo que algo me que parece acho decisivo. decisivo. A La melancolia, melancolía não é no a es la questão cuestión do del objeto objeto perdido, perdido, mas sino lo del objeto decepcionante. decepcionante. O que Lo que encontramos na encontramos clínica en do la clínica sofrimento del sufrimiento narcísico narcisista identitário não é o identitario luto por no es alguém el que já duelo não por alguien está, que ya no está, mas a sino la desorientação desorientación radical de alguém radical que de não alguien que sabe no onde sabe dónde encontrar a encontrarse si a sí mesmo. mismo. Essa Este contribuição dá aporte um da un suporte sostén ao crucial al trabalho trabajo técnico, porque técnico, esses porque estos pacientes se pacientes trata se de trata de ajudá-los a se ayudarlos a encontrar na encontrarse medida em en la que medida en que se são lo buscan. buscados. Para Roussillon, Para a experiência Roussillon, la traumática experiencia primária traumática se dá primaria em se da en 3 tres tempos. No tiempos. primeiro, o En el sujeito primero, el nasce sujeto nace con proto-representações de proto-representaciones algo que de algo que necessita, necesita, que que geram um generan una chamado llamada al ao entorno, una ambiente, pulsión uma pulsão invocante. invocante. No En el segundo segundo tempo, quando o tiempo, ambiente cuando não el entorno responde, no porque a responde, porque la mãe madre está está deprimida, porque el deprimida, objeto está porque o objeto psíquicamente está muerto en el sentido de psicicamente Green, el morto, niño entra a en un estado de criança entra em um agonía, de estado de lucha por agonia, de luta supervivencia por sua psíquica. supervivência Repite su psíquica. llamado, lo intensifica, Repite seu empieza con chamado. mecanismos O autoeróticos, pero el sistema sistema sigue sin segue ou continua funcionar. sem funcionar. A La decepção decepción estalla y el sujeto se estoura e o agota. sujeito se En el esgota. No tercer tiempo terceiro, viene la catástrofe vem o estado identitaria, un estado traumático sem traumático sin representação representación psíquica, sem psíquica, fim. O sin sujeito fin, el sente que sujeto nunca vai siente que nunca terminar va a e terminar sem y saída. sin salida. O que acontece ¿Qué então? O pasa sujeito entonces? El se sujeto retira se da retira cena, del da escena de la experiência de si experiencia mesmo. de sí misma É aí y es onde se ahí donde perde, se porque não pierde, há porque nenhum no hay lugar ningún onde lugar ser donde ser más além que de en si sí mesmo. mismo. Mas a experiência Pero la experiencia traumática não traumática no desaparece, desaparece, as marcas las huellas permanecem, permanecen y hay que e é defenderse preciso ya no del defender-se já traumatismo não do original, sino del traumatismo retorno de original, esas mas do huellas. retorno dessas marcas. Además, cuando uno Quando se retira de você se sí, retira de deja un vacío si, interior, deixa el um vazio que hay interior que llenar para para deve ser sobrevivir. preenchido Y es para por esta sobreviver. razón que en É estos por isso casos que a de incorporação incorporación do del objeto objeto no es não é por por identificação identificación nem ni por por introyección. Es introjeção, un llamado é de, um es un preenchimento llenado de de emergencia. emergência. A La conclusão conclusión que que Roussillon e Roussillon, que me parece clinicamente clínicamente interessante é interesante, quando es diz que cuando é dice, es melhor ter mejor haber incorporado um incorporado objeto un objeto decepcionante decepcionante que que no não tener ter ningún objeto. objeto. É melhor Es incorporar um mejor objeto incorporar un objeto decepcionante, decepcionante, mesmo incluso que isso si leve eso à lleva a la decepção de decepción de si uno mesmo, mismo, porque ao porque al menos menos se você tem tiene algo. algo. É Es melhor do mejor que que no não ter tener nada. nada. A outra Hay otro contribuição de aporte de Roussillon Roussillon que que creo quero que también me parece muy trazer, porque é importante en la fundamental, que clínica, que tem a tiene ver que com ver os con los destinos destinos somáticos e somáticos y conductuales de todo comportamentais esto. de tudo isso. As Las experiencias experiências que que preceden precedem al a lenguaje linguagem verbal verbal se se inscrevem em inscriben en memórias memorias procedurais, procedurales, criando crean módulos módulos internos internos operantes, operantes y que vividas viven fora do fuera del tempo tiempo cronológico, cronológico, porque se ya que se apresentam como presentan como atuais, actuales, se entrelaçados com o entrelazan con el presente, presente, expressos se através expresan do a través del afeto, do corpo afecto, e do el ato. cuerpo y el acto. Então, o ato e a Entonces, el expressão acto y la corporal expresión não são corporal vazios no de son vacíos de sentido sentido nesses en estos pacientes, são pacientes, portadores de son uma portadores de memória, de una uma memoria, de una proto-narração protonarración de de eventos eventos arcaicos arcaicos anteriores anteriores à a la palavra. palabra. Mas para que Pero para que essas estas protonarraciones protonarrativas adquieran valor de adquiram valor, mensaje, es é necesario que necessário el que o otro outro las as reconheça reconozca como como tais. Se o tales. ambiente não Si as el entorno no qualifica, las então califica, se entonces se degeneram e degeneran y perdem pierden su seu valor valor protosimbólico y protossimbólico e amenazan ameaçam com con se convertirse en converter em evacuaciones evacuações insignificantes. insignificantes. Eu gostaria agora de Quisiera marcar as remarcar las convergências convergencias entre entre os estos três tres autores autores. porque creo que Acredito que nos isso permiten construir ajuda a puentes criar pontes conceptuales conceituais para a hacia la clínica. A clínica. primeira, La os três primera, los sublinham a tres subrayan la importância do que importancia de falta, lo do que que não falta, de lo que ocorreu. no Para ocurrió. Freud, o Pero desamparo para Freud el desamparo originário. Para Green, a originario. Para ausência, o Green, la vazio e a ausencia, el vacío y la desinvestidura. Para desinvestidura. Roussillon, o Para que nunca Roussillon, alcançou lo a que nunca alcanzó la representação, não representación, lo no representado, em representado, contraposição ao en contraposición reprimido. a lo A reprimido. consequência La técnica é consecuencia clara, a técnica es clara. interpretação La clássica interpretación orientada ao clásica, tornar orientada a consciente o ser inconsciente consciente o reprimido é inconsciente reprimido, es insuficiente e às vezes insuficiente y a veces iatrogênica com esses iatrogénica con estos pacientes. configurações ou pacientes. Lo que O se que necesita se es algo precisa previo, é crear las necessário criar condiciones condições para o que nunca foi nunca representado fue e que representado encontre pela encuentre por primeira vez primera vez alguma forma de alguna inscrição forma psíquica. de inscripción psíquica. A segunda, Lo os três segundo, los tres coincidem em que a coinciden en que la capacidade do capacidad del objeto para objeto para funcionar como funcionar como espelho, objeto, como como continente, como continente, função como función reflexiva é uma reflexiva, condição es una necessária condición para a necesaria para la constituição do constitución del ego. yo. Quando essa Cuando função esa falha, o función bebê falla, não el perde bebé um no pierde objeto, un perde a objeto, pierde possibilidade la de posibilidad de encontrar a si encontrarse a sí mesmo. mismo. O drama El não é o drama no luto es por el alguém duelo que por alguien que se se fue, foi, mas o sino el impasse de impasse estar estar ligado a ligado um a un objeto que objeto que está ali, está mas ahí, que não pero que no espelha
nem
visualiza. A terceira, os três expandem a psicanálise em direção ao pré-edípico, sem abandonar a triangulação edípica. A quarta é que, na prática, com esses pacientes, a transferência gira ao redor da necessidade de encontrar um objeto capaz de cumprir o que o objeto primário não pôde. Por isso, Green fala de sustentar a investidura do objeto analítico perante a desinvestidura. Roussillon, de que o analista funcione como um objeto suficientemente maleável e crie condições para uma simbolização primária. Isso implica reconhecer formas de comunicação que vão além da associação livre verbal. Nesse ponto de construções de pontes conceituais, me lembrou Vilma Bucci quando coloca a importância do trabalho sobre os processos subsimbólicos, sobre formas de comunicação que não são representáveis em palavras e que surgem de um intercâmbio entre analista e paciente que está enraizado no corpo e nos sistemas sensoriais de cada um. Bem, por que eu trago todo esse percurso? Bem, para deixar claro que essas conceptualizações teóricas não são peças de museu, encontram uma ancoragem direta na clínica ao se validarem como ferramentas que permitem ler com uma profundidade que outras disciplinas não alcançam as formas de sofrimento que vemos em consulta de crianças e adolescentes. Se usarmos essas pontes conceituais para ler essas situações a partir da lógica do triunatismo narcísico primário, todas revelam uma estrutura comum. Seriam formas de tramitação fracassada de uma experiência arcaica que não achou inscrição, que não foi espelhada nem qualificada por um objeto que pudesse devolvê-la transformada. Vamos pensar na infância. Quantas crianças vemos hoje que chegam diagnosticadas com transtorno de espectro autista ou atraso no desenvolvimento da comunicação? Não serão muitas delas crianças que deixam de falar, que se retraem para condutas repetitivas, autoestimulatórias, que podem ser lidas como protonarrativas corporais? Tentativas desesperadas de manter uma forma mínima de contato com o objeto que se retirou afetivamente. Uma luta por se fazer entender diante de um ambiente que não responde à intensificação da demanda, o grito que se torna inaudível, a agitação que se confunde com um problema de conduta. Uma criança apagada que não incomoda, que se comporta bem porque já se retirou da cena. Lembremos que a mãe morta de Green não produz necessariamente uma criança que chora, mas que cala. O paradoxo é que o silêncio é o que menos alarma o entorno. Vamos pensar na adolescência. É um processo no qual se produz uma rejeição de experiências de separação desculpa, lê muito rápido. Mas quando o luto é construído por um vazio deixado por um objeto decepcionante, o que se produz não é uma crise evolutiva que se atravessa, o que produz uma catástrofe, porque agora se reutilizam as agonias primitivas com uma violência do que nunca foi representada. Temos autolesões, as cortes na pele, o órgão que Sterbick identificou como superfície de contenção primária. O corte produz uma marca visível sobre um corpo que carrega uma ferida invisível, transforma a dor psíquica difusa e inapreensível numa dor somática localizável com começo e fim. Green distinguiu entre a angústia vermelha ligada à castração e à ferida corporal e a angústia branca ligada ao luto, ao vazio, à desinvestidura. As autolesões operam como uma passagem do branco para o vermelho, encarnam o vazio, dão-lhe cor e forma, tiram do registro do impensável para levá-lo ao divisível. O sangue que brota é a prova de que aí há um interior vivo que habita esse corpo. E que a desinvestidura ameaçou esvaziar. O consumo de substâncias imita a leitura similar. Poderíamos pensar que é um substituto químico da função que o objeto primário não cumpriu, regula estados afetivos intoleráveis, proporciona um envoltório sensorial que sofre a falta de pele psíquica. A ideação e conduta suicida representam o ponto extrema
dessa série. O suicídio adolescente, segunda causa hoje de morte em adolescente entre 15 e 19 anos, depois de acidentes, poderia ser pensado como a combinação do processo de retirada de si mesmo, quando o sujeito se retirou da cena interior e o objeto incorporado não é mais que um corpo estranho que o ataca de dentro. A destruição do corpo pode aparecer como a única via para destruir o objeto decepcionante que o habita. Aqui é importante falar da função desobjetalizante, porque não ataca o objeto, mas o vínculo, a capacidade de vestir o adolescente gravemente suicida, perdeu a capacidade de que algo lhe importe. Uma desinvestidura tão maciça que nem mesmo um instinto de autoconservação pode se opor a ela. Quero falar das consequências técnicas do percurso, a complexidade dessas conceitualizações que surgem de uma clínica que desafia a psicanálise contemporânea, que impõe transformações na técnica a ser utilizada com esses pacientes. Então, os pilares como atenção flutuante, escuta inconsciente, trabalho com a transferência, requerem adaptações substanciais quando o paciente não padece do reprimido, mas do nunca escrito. Quando a angústia dominante não é a castração, mas a aniquilação, quando a demanda não articula um desejo, mas expressa um desamparo sem nome. Primeiro, o enquadre. Nesses pacientes, o enquadre é o primeiro continente, uma experiência de previsibilidade e constância que suporta, quer permanecer. O analista encarna, antes de tudo, um objeto que permanece, que não se desmorona diante da destruição de transferencial, nem se retira efetivamente. Segundo, o nível de intervenção. É necessário, nesses pacientes, transitar pelo nível descritivo, ou seja, ajudá-los a reconhecer o que sentem. Muitos desses pacientes não reprimem seus afetos, mas não sabem que os têm. Essa operação de nomeação é a restituição da função reflexiva do objeto, que fala Roussillon, descrito como a condição para a subjetivação. O que seria a capacidade do outro de colocar em palavras o que nunca teve, qualificar como mensagem significante o que o ambiente desqualificou ou não recebeu. Nesse ponto, é importante ressaltar que experiências primitivas só podem ser comunicadas nesses pacientes através do afeto, do registro mímico, gestual, postural e do agir. O analista, então, deve estar disposto a receber essas linguagens arcaicas sem apressar sua tradução verbal, sustentando o paradoxo de pensar com o corpo, que ainda não pode ser pensado com palavras. Terceiro, a maleabilidade do analista. Roussillon propõe que o analista funcione como um objeto suficientemente maleável, com capacidade de deixar usar, transformar, inclusive destruir simbolicamente, sem represálias e sem desaparecer. Para o paciente que incorporou um objeto decepcionante rígido, encontrar um objeto que deixe ou se deixa afetar sem quebrar constitui uma experiência muito ativa em si mesma. Na clínica com adolescentes, essa maleabilidade inclui a capacidade de adaptar o dispositivo à realidade clínica, a frequência das sessões, o uso de mediadores como desenho, escritura, música, inclusão da família, o trabalho interdisciplinar com outros profissionais. Tudo isso sem que seja vivido como atuação do analista ou classificação técnica do analista, mas com a precaução de que nem tudo vale sempre. O proceder do analista deve encontrar um suporte metapsicológico que dê conta da sua intervenção. Quarto, a aposta pulsional do analista. Nesses pacientes, a pulsão de morte invoca sempre a psicanálise pulsões de morte, a psicanalista pulsões de morte, ou pulsões de vida, pulsões destrutivas ou pulsões amorosas. E Maruco fala da postura pulsional do analista, isto é, apostar no encontro do calor da pulsão da vida diante do silêncio do paciente. É preciso contribuir com o chamado de contratransferência imaginativa de Green, onde a imaginação do analista tem que começar a contar, a dar conta da falta de conexão com o paciente, ou do paciente. Quinto, a contratransferência nesses pacientes
alcança uma intensidade particular, o analista pode se sentir esvaziado, desvitalizado, impotente, replicando a desinvestidura que o paciente sofreu, mas a desvitalização contratransferencial não é ataque, é uma forma de comunicação, uma forma que o paciente tem de mostrar o que experimentou com o objeto que estava ali, mas que não estava disponível. Recebê-lo, tolerá-la, pensá-la, eventualmente devolvê-la transformada é talvez o ato analítico mais decisivo no tratamento das configurações. Sexto, a posição de tensão do analista exposto à exigência a sustentar simultaneamente o reconhecimento de que o ato é a mensagem que deve ser escutada. A responsabilidade de preservar a vida do paciente também. Na clínica do suicídio e das autolesões, o analista que só escuta sem intervir repete a posição do objeto que não respondia à chamada do bebê. O que só intervém sem escutar repete a do objeto que qualifica como nada o que o sujeito tenta desesperadamente comunicar. A posição analítica nessas situações é necessariamente uma posição de extrema tensão. Para concluir, essas duas perspectivas, a de Green e de Roussillon, que encontram sua ancoragem na teoria freudiana, compõem uma visão do trabalho analítico com as patologias do vazio que não cede nem ao optimismo ingênuo, nem ao derrotismo. O reconhecimento das forças destrutivas e desobjetalizantes herança de Green não exclui a confiança nos processos de simbolização e subjetivação, herança de Roussillon. Ambas se sustentam nessa matriz freudiana que originou a convicção de psiquismo humano, mesmo com suas formas danificadas, conservam a tendência à representação, à aspiração, a dar forma ao que foi sofrido, uma busca de sentido que a psicanálise pode acompanhar e, às vezes, quando as condições permitem, torná-lo possível. Muito obrigada. Muchas gracias, Fernando. Obrigado, Fernando, pela sua exposição magnífica, tão sólida e sugerente. Passamos agora para Anne, então, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Anne é psicóloga, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, coordenadora de seminários temáticos e trabalha com grupos, instituições e também em consultório particular. Então, Anne, a palavra é com você. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer, como o Fernando fez, e provavelmente como o Sabas vai fazer também, agradecer a FEPAL, a Vera, a Miriam, que deram todo o suporte e principalmente essa possibilidade da gente poder conversar. Eu gostaria de começar dizendo, Fernando, que, primeiro, sim, eu gostei muito da tua apresentação e vai ser interessante porque eu não peguei adolescentes, apesar de falar e de trabalhar com adolescentes, eu me foquei em mulheres, né? Essas mulheres que cada vez sofrem mais e que agora, que bom, podem falar, né? Eu também vou ler e vou falar um pouco. Então, eu vou falar a partir de um documentário-filme sobre um tema tão importante no contexto atual. E será um prazer apresentar Bruxas, que está na plataforma MUBI, e onde as imagens são maravilhosas. O roteiro nos leva a universos pouco explorados e o cenário nos coloca frente a frente com o sinistro, bem como com possibilidades de reconciliação. Poderia abordá-lo diretamente ou de várias maneiras. Estou dizendo do traumático, da depressão, né? O mais evidente seria discutir, primeiramente, a depressão e pós-parto que atinge várias mulheres, seus bebês e quem as acompanha.
Relevante nesse contexto são as confrarias de bruxas, sempre estigmatizadas e implicadas com o feminino. Temas que ficarão como pano de fundo permeando essa conversa. Escolhi falar primeiramente sobre as fratrias e laços afetivos que ocorrem entre sujeitos, de uma mesma geração. Situação permeada de ambivalência de sentimentos, passando do amor ao ódio, dos ciúmes à inveja e da competição à solidariedade. Estes são encenados ao interno das primeiras relações de um bebê com seu rival real ou imaginário, na luta por não perder o olhar do cuidador. Questões estudadas por Caes e vários psicanalistas atuais no seu livro Complexo Fraterno. E que bom que Fernando se falou do Roussillon. Apesar das brigas entre eles se conversam, né? A fraternidade é um tema presente na história da humanidade e relatado através da cultura. Na mitologia grega, só para ficar num exemplo, a trama se revela na luta entre Zeus, Poseidon e Hades. Na Bíblia, com Caim e Abel e a progenitura. Nos contos de Grimm e em Os Seis Cisnes, que recuperam o aspecto humano através da irmã, aí passando na Gata Borralheira, com a inveja e ciúmes das irmãs, com o conluio da madrasta mãe. Em João e Maria, isso é bem positivo, pela astúcia da irmã ao desafiar a bruxa e sobreviverem. E vemos os mesmos temas na literatura oral se reproduzindo ao redor das fogueiras, estas de um outro tipo. Temos exemplos em Shakespeare, na tragédia Ricardo III, onde o usurpador mata os sobrinhos e todos os competidores para ser o herdeiro do trono da Inglaterra. Nos Irmãos Karamazov, Dostoiévski disseca momentos conturbados entre eles. Em José e seus irmãos, Thomas Mann explicita a inveja e ciúme quando da predileção do pai por um dos seus filhos. Aliás, é um dos meus livros preferidos. No filme A Malvada, com Bette Davis, onde a secretária, portanto similar à irmã, destrói a protagonista. Nem tudo está perdido. Lembramos da união de Van Gogh com Theo, e posteriormente toda a luta da cunhada para manter esse patrimônio do pintor e do irmão. Na psicanálise, a relação fraterna é levada em consideração por Freud ao longo de sua obra, embora a primazia seja o estudo do complexo de Édipo e suas implicações na formulação da teoria e prática daquela ciência que apenas começava. A questão se presentifica na interpretação dos sonhos, nas ações do sonhador, ao aludir ao conteúdo problemático relacionado à morte do irmão, um ano mais novo. Eu estou falando de Freud, né? Claro. Então, tem Tabu. Freud explora por meio da união dos irmãos no intuito de matar o pai castrador. No caso Dora, revela as emoções no conflito com o irmão. Moisés e o monoteísmo, Moisés escolhe seguir o irmão e funda uma nova religião. Do pequeno Hans, a fobia se instala quando sua irmã, Hannah, nasce. Portanto, temos abordado, mas colocado em segundo plano e trabalhado na psicanálise muito recentemente. Uma coisa que me tocou muito. Uma paciente, jovem mãe, me contou, desculpa a risada, que seu filho, que na época com um pouco mais de 2 anos, depois da chegada do irmão, disse: ele chegou e quando vai embora? E outro que contou para babá que um amiguinho havia jogado a irmã na lata do lixo, simplesmente. Autores como René Caes sistematizaram o complexo fraterno e verificaram suas implicações ao levantarem a hipótese de que seria penoso verificar esta ocorrência nos primórdios da instituição psicanalítica, que implicaria revirar feridas das relações horizontais nas primeiras gerações ao interno de suas instituições.
Graças aos dispositivos grupais, esta relação é mais evidente quando observamos a interação entre seus componentes. Eu só gostaria de acrescentar no meu currículo que meu trabalho no consultório particular é puramente dual, tá? Grupo eu só faço em instituições, o que me ajuda muito, claro. Poderíamos pensar que a dificuldade se aloca em expor este vínculo que se inicia conflituosamente, embora seja o responsável por reestruturar e estruturar e determinar a qualidade do convívio social vindouro. Tendo isso em mente, e depois dessas digressões, volto ao filme e ao tema proposto hoje. A rede de apoio ressignificou a dor e impotência daquilo que se passava com a protagonista. Fato que nos emociona por resgatar e validar sua função protetiva. Assim, adentramos na intimidade de um grupo de mulheres por meio de entrevistas, e depoimentos com outras tantas. Compartilhamos esses seus temores e somos protegidos pela obra e pela tela. A cineasta nos introduz no mundo fantasmático, segregado e demonizado das confrarias de bruxas desde a Idade Média, atualizando-o através de recortes de filmes e vivências pessoais. Entendo esses conteúdos como processos referentes a investimento de traços de memória, estímulos corporais, que são marcas indeléveis do consciente e do inconsciente. Sankei, o nome da diretora, alterna depoimentos com cenas cinematográficas e nos faz cúmplices de um segredo. Aquele de sempre ter se imaginado bruxa. Desejaria ser a bruxa boa, mas percebeu sendo também a má, independente das circunstâncias taxadas ainda hoje como perversas. E ela se implicou nisso. Ser acompanhada por bruxas e pertencer a esta comunidade é estar ligada a poderes destrutivos e erotizados. Dessa forma, se perpetuam os maus tratos dos corpos e se infringe dor psíquica às mulheres. Eu tenho quase certeza de que se esse fosse uma depressão pós-parto masculina, mesmo do cara que não gerou um filho, a gente já teria outras complexidades e outras explicações para esse tipo de manifestação. Que a gente sabe que homens também têm depressões pós-partos, né? Então, após várias excursões ao pronto atendimento e não terem identificado uma causa para seu desespero, e ainda por cima, banalizando, confidencia em um grupo de WhatsApp que tem pensamentos suicidas, juntamente com fantasias e temor de assassinar o filho. Vemos aí o primeiro sinal desta relação horizontal, quando uma delas vai à sua casa e a incentiva a relatar o que está acontecendo ao serviço de saúde. Isto é, o que teme contar por medo de retaliação, por culpa e vergonha. Consequentemente, acredita, teria o filho arrancado dela. E deve ter sido, muitas mulheres deve ter acontecido isso. A solidão é insustentável. Sankei nos remete, metaforicamente, a cenas de bruxarias e de mulheres queimadas vivas, impedidas de se expressar. Sabemos que na depressão pós-parto, a mãe pode sentir que morreu ao dar à luz, e isso trará de volta experiências de aniquilação. Sua experiência de morte psíquica será tão violenta. Ela gritará com gana assassina contra seu bebê ao mesmo tempo que o ama. Daí em diante, serão 2 meses de internação em um centro de acolhimento de mães no tratamento de neuroses e psicoses pós-parto, juntamente com seus bebês. Aparelho que vem sendo implementado na Inglaterra depois de um episódio que poderia ter sido evitado e que é relatado nesse documentário pelo marido, né? E ela era uma médica, uma psiquiatra que se matou. Maria Rita Kell, em seu livro A Fratria Órfã, mais especificamente no artigo do mesmo nome, escreve:
Essa é uma autora psicanalista brasileira muito conhecida por todos. O reconhecimento paterno estrutura o sujeito, mas é o reconhecimento dos semelhantes que lhe devolve a confirmação de quem ele é, pelos traços adquiridos a partir da série de empreendimentos em que ele se engaja pela vida fora. Vemos o estabelecimento de um laço de confiança. Participamos daquilo que a levou a se aproximar de duas internas com seus bebês e poder olhar para eles. Conversavam sobre a ambivalência de sentimento em relação à maternidade, sobre medo de assassinar seus filhos, de não terem os seus corpos novamente seus, de não poderem trabalhar, do julgamento de outros, de uma inadequação aos padrões vigentes e muito mais. Mas não foi o suficiente. O próximo passo foi registrar depoimentos de uma comunidade ainda maior de mulheres que enfrentaram dramas similares em um universo ainda silenciado e nocivo. E claro, ainda hoje, o tratamento de mulheres negras era muito diferente do que de mulheres brancas, né, ocidentais. Esse documentário nos compele a observar angústias primitivas pelas quais o sujeito passa para a seguir poder lidar melhor com elas. Sankei reflete sobre as novas amigas como um clã, parceiras, construindo referências alternativas, inventando espaços e testemunhando que estão vivas e ativas. Voltemos à amizade. Na melhor das hipóteses, e cito Cassim Per, argentino, também que trabalhou o tema, e diz: ela é desinteresse. Não tira e não guarda nada dessa relação, salvo a gratidão afetiva, o conluio, o sentimento de comprometer-se do humano pelo humano, ser escolhido e não escolher. Ela pertence à lógica do dom, né? Que o Maus fala muito. Moço, desculpa, não é um ato de minha vontade, não decido ser amigo de tal ou qual, apenas acontece. Se acontece, acontece comigo. A amizade é deixar-se escolher, uma relação de irmandade escolhida, e não importa os laços consanguíneos, e com isso se estabelecem relações de objeto exogâmicos. Nelas, os laços foram substituídos por laços subliminatórios. É o arquétipo das relações sociais. Ao longo do documentário, a autora nos expõe a soluções nada fáceis, contraditórias, e se tudo correr bem, eficazes. Nesse universo de caça às bruxas que vivemos até hoje, onde se exclui a dor psíquica, sobra pouco espaço para resistência. Esses fenômenos são interpretados como passageiros pela sociedade e pertencentes ao universo feminino das mulheres bruxas que gritam. Afinal, somos uma confraria de bruxas e encontramos conforto nos abraços uma das outras. Eu escolhi falar das mulheres e não dos analistas que atendem as mulheres, né? Porque eu sabia que vocês dois iam provavelmente falar disso também. E eu queria iluminar esse lado dessas mulheres. Então, terminando, na última cena, Elizabeth compartilha imagens amorosas possíveis entre ela, o marido e o filho dos dois, que agora tem um pouco mais de 2 anos, o que nos acalenta e acalanta. Obrigada. Obrigada, Ani, muchas Ani. gracias. Muito Muito obrigada por obrigada, essa Ani. apresentação eclética, abrangente, de um foco mais original, quer dizer, mais original no sentido de que você tem razão, a gente tende a ver no micro como que as funções parentais impactam, mas falta o lado de como exercer a função materna pode ser uma sobrecarga e uma perda de identidade, inclusive. Bom, então agora passamos para o nosso colega, terceiro expositor, que é o Sabas Castillo,
Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Es un médico psiquiatra, analista de adultos de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y analista de Analista de niños y crianças e adolescentes em adolescentes em formação formação pela por la Sociedade Sociedad Britânica de Británica de Psicanálise. Psicoanálise. Sabas, Sabas, usted a palavra é com você. tiene a palavra. Muito obrigada, Muchísimas Vera. gracias, Muito Vera. obrigada. Bueno, Muito agradecido a agradecido la com a Dirección Direção de Cultura da FEPAL pela, pela Magnífica de oportunidade de me encontrarme encontrar com con 64 64 colegas da colegas de América toda Latina. Latinoamérica. De É verdad es un uma gusto honra, enorme, principalmente que especialmente que estejam estén un um sábado en la sábado de mañana manhã pendientes acá a atendendo nuestras aqui as ideas. nossas ideias. Eu quero me Quiero aproximar aproximarme al à ámbito de la depressão depresión parental parental fazendo haciendo uso de uso duas de dos formulações formulaciones centrais de centrales de Winnicott, Winnicott, a mãe la ambiente madre e a mãe ambiente y la madre objeto objeto, e y colocar em ponerlas en diálogo com diálogo uma con una elaboração elaboración contemporânea contemporánea particularmente particularmente fecunda. fecunda, A la conceitualização de conceptualización de Thomas Thomas Ogden Ogden sobre a acerca de la experiência de uma experiencia matriz de una mental matriz mental compartilhada. compartida. Isto Es é, decir, o ese campo campo intersubjetivo intersubjetivo primário primario dentro do qual o dentro del bebê cual el começa bebé não comienza apenas a no ser solo a ser sustentado, sostenido, mas também a sino también a existir existir psiquicamente, psíquicamente, a se a sentir sentirse numa alojado en una mente mente ajena alheia e y mais más tarde a tarde a seguir seguir construindo a sua construyendo su existência existencia subjetiva. subjetiva. A La pergunta pregunta de é: partida es, o que se ¿qué se altera na altera en la vida vida emocional del bebé do bebê cuando el quando o adulto que lo adulto cuida está que o cuida deprimido? está deprimido? Y Para para enfatizar a enfatizar esta pergunta, pregunta, pode a depressão ¿puede la depresión parental parental comprometer a comprometer função la función ambiental, a ambiental, função la función objetal e a objetal y possibilidade la de posibilidad de sustentar tener uma una matriz matriz mental mental compartida? compartilhada? E quais ¿Y seriam cuáles os serían los efeitos efectos en el bebé? no bebê? Bem, El o planteamiento que que eu me hago penso es é que é particularmente relevante relevante na América en América Latina, Latina, onde donde con frequentemente a frecuencia la maternidade maternidad e, por y vezes, também a muchas veces también la paternidade paternidad surge emergen en sim, condiciones surge em de condições de precariedad precariedade material, material, desamparo desamparo social, social, trauma trauma intergeneracional intergeneracional ou o eh, inmadurez evolutiva. pouca madurez evolutiva. Esto se Isso se vuelve torna particularmente visible visível en em contextos contextos de de maternidade maternidad adolescente, adolescente, que que continua sigue tendo uma teniendo una presença presencia significativa na significativa en la região. región. A La Organização Mundial Organización da Mundial de la Salud Saúde ha subrayado que sublinha que a América América Latina y el Latina e o Caribe Caribe continuam entre as continúan regiões entre com las regiones maiores con taxas mayores de tasas de natalidade natalidad adolescente, adolescente en el globalmente mundo. falando. Esse Este dado dato epidemiológico é a epidemiológico es la verificação verificación fática da fáctica de fragilidade la fragilidad emocional a que se emocional a la que expõe se expone grande una gran porção das porción de nossas nuestros crianças niños latino-americanas. latinoamericanos. E como Y essa cómo esa experiência de experiencia de desamparo desamparo inicial inicial pode também puede también ser expressa em expresarse en las carências carencias emocionais emocionales de de populações em poblaciones idade de en edad votar, de votar, que são que son aproveitadas pelos aprovechadas por los populismos populismos, da esquerda tanto de quanto da izquierda como direita, de derecha, que que sempre nos tem han nos acechado por feito tanto parte tiempo. da nossa vida. La A originalidad de Winnicott originalidade de consiste en que Winnicott no consiste piensa em que al não pensa o bebé bebê unicamente únicamente em en termos de términos de vínculo, vínculo, mas em sino termos también de en términos de possibilidade do posibilidad ser. de ser. O bebê El não bebé no apenas solo precisa de necesita cuidados cuidados concretos, concretos, também también precisa de que necesita esses que esos cuidados cuidados sejam sean feitos hechos de de uma una forma forma particular, particular, algo que algo que denote uma denote intenção una amorosa intención e amorosa cálida. y cálida. Vai Va além da más allá de la formalidade de formalidad de alimentar, quitarlo, vestir vestirlo e y asearlo. cuidar, o Eso que que é Winnicott llama chamado el por handling. Winnicott de handling. Se trata de A cómo se ideia é hace, como é feito el isso, carácter o cercano, caráter próximo, respetuoso de la afetuoso mirada, do olhar, a la disposição disposición cálida, o cálida al sustentar o sostén y al abraço, abrazo, a la postergação da postergación necessidade de la pessoal necesidad desse personal de adulto esse que o adulto que cuida, lo cuida, em função de en función priorizar de as priorizar las necessidades necesidades concretas e concretas emocionais y desse bebê. emocionales de ese bebé. Tudo isso Todo esto parece suena muito muy lógico, lógico, óbvio, obvio, fácil, fácil, mas nem pero no sempre siempre se é cumple de la feito manera da forma suficientemente adequada buena com a que con la que teria debería que ocurrir, lo cual acontecer, no o que significa não perfección significa ni tampoco perfeição, lo claro que sugiere. não.
A função parental función parental apresenta presenta desafios retos próprios propios originados nas originados en las características emocionais de cada emocionales pai de cada individual. padre individual. Essas características e Estas circunstâncias circunstancias individuais individuales determinarão determinarán a matriz la matriz emocional emocional dentro do que dentro de la esse cual bebê ese é bebé es recebido. recibido. A La formulação de formulación Winnicott, de segundo Winnicott, aqui, según la cual diz que não no existe tal existe tal coisa como um cosa como un bebê, bebé, deve ser lida debe como uma leerse como afirmação una afirmación metapsicológica e metapsicológica y clínica clínica del alcance. a existência inicial da humana, unidade bebé bebê-ambiente ambiente, ou o más precisamente, unidade una unidad mãe-bebê, na madre-bebé que o en la que psiquismo el infantil psiquismo ainda não infantil pode aún no puede diferenciar com con clareza claridad entre entre necessidade, necesidad, satisfação, satisfacción, presença e presencia y existência. existencia. Essa Esta perspectiva perspectiva recorre de manera central percorre a sobre la teoria da teoría de la relação relación pai-infante padre-infante de del 60, 60, um dos uno de textos los textos fundamentais da fundamentales de obra la de obra de Winnicott. Winnicott. Desse ponto de Desde este punto vista, de a vista, la depressão depresión parental parental não é no es simplesmente simplemente um un estado estado afetivo do afectivo del adulto. adulto, Pode puede ser uma constituir una alteração do alteración del clima clima ontológico dentro ontológico do que o dentro del cual bebê el bebé começa empieza a a habitar habitar a sua su experiência. experiencia. Bem, a La distinción diferença entre entre madre-ambiente y mãe-ambiente e madre-objeto mãe-objeto permite permite afinar afinar a únicamente esta ideia. idea. A La mãe-ambiente designa madre-ambiente o designa al cuidador em cuidador en função do función del sustento, sustento, quem quien adapta, adapta, protege, protege, regula, regula, temporiza, temporiza, recebe, recibe, amortigua, antecipa e anticipa y oferece ofrece continuidade, continuidad. amortece também. É a Es la dimensão do Holden, da de la confidencialidade e confidencialidad do del resguardo resguardo perante a frente a intrusão a la do intrusión manejo del manejo suficientemente vivo suficientemente do tempo vivo e do del corpo. tiempo y del cuerpo. Winnicott Winnicott la descreve describe como a como aquella função que función que permite permite a la certeza e a certeza y la constância, constancia, tornando haciendo possível posible a la continuidade do ser. continuidad del ser. Esto del Isso going to be, do o going to be. Antes de Antes que de o que el bebê bebé pueda possa constituir una constituir uma relación relação con com o un objeto como exterior, verdadeiramente exterior, parece parece durar durar até os hasta los primeiros primeros 4 ou 6 4 o 6 meses meses iniciais iniciales do del bebê. bebé. La A madre mãe objeto, en cambio, objeto sin el designa o cuidador, en objeto de cuidador, deseo, entanto, de objeto necesidad, de de amor, de desejo, de odio y de necessidade, de uso y amor, de fantasía. ódio, uso e El fantasia. objeto que Objeto que puede ser pode ser encontrado, encontrado, investido, investido, atacado atacado e, y en el no mejor de melhor los dos casos, casos, o el objeto objeto que que sobrevive sobrevive esse el ataque. ataque. Nesse En nível, este o bebê nivel, não el bebé no apenas é solo es sustentado, sostenido, mas sino que também comienza a começa a se encontrarse encontrar con com un outro otro que que podrá poderá usar utilizar y e ser ser reconhecido como reconocido como objeto objeto externo, externo, distinto ou distinto a diferente él. dele. Essa linha de Esta línea de pensamento pensamiento alcanzará atingirá una uma formulación formulação madura particularmente no uso do madura en el uso objeto del de objeto del 69 de 69, Winnicott, onde donde ele Winnicott mostra que o muestra que objeto el deve objeto debe sobreviver à sobrevivir a la destrutividade destructividad fantasiada fantasiada para poder ser para poder ser verdadeiramente verdaderamente utilizado. usado. De manera Então, que la a madre mãe ambiente ambiente sostiene la sustenta a continuidad del continuidade ser do ser e a mãe y la madre objeto objeto sustenta a sostiene vida la vida pulsional e a pulsional y la possibilidade de posibilidad de relação. relación. A depressão La depresión parental é o parental es período el periodo inicial inicial. perdón, Corrige, la a depresión depressão parental en el parental, periodo no inicial período del inicial bebé do bebê, tiene tem uma una maior mayor repercussão repercusión emocional, emocional, porque pues se se trata trata de de un um período periodo de de apoio apoyo concreto à concreto sua a su vida. vida. Nessa En etapa esta etapa precoce, o temprana, bebê el bebé depende depende totalmente do cuidado totalmente de del um cuidado de adulto un para viver, adulto para vivir, de tal de forma manera que que las ameaças à amenazas a estabilidade da estabilidad de mãe la madre ambiente ambiente têm tiene consequências consecuencias atadas atreladas à a vivência la com a vivencia vivência, com concreta a de muerte vivência concreta de y a morte las e aos ansiedades anseios primitivas primitivos de de aniquilação, aniquilación, que no que en este caso são caso de son aniquilação de real aniquilación e real não uma y no la fantasia. aniquilación fantaseada de Klein. Um bebê que Un bebé que experimenta a experimenta la alteração do alteración del espaço espacio mãe-ambiente madre-ambiente pode puede potencialmente potencialmente tornar tornar no en el futuro, futuro, si las se as circunstancias circunstâncias no não se são modifican, modificadas, se en un tornar no individuo proclive a indivíduo estados de proclive a estado de desintegración mental. desintegração mental. O bebê El não bebé é no es capaz de capaz de entender, entender, entre aspas, a comillas, minha mãe mi madre está está deprimida, deprimida, ou, entre o, aspas, o meu comillas, pai mi está padre está deprimido. deprimido. O bebê Lo que el vive bebé vive
um olhar que não o atinge totalmente, uma voz sem musicalidade, uma mãe correta, mas não viva, uma presença física sem encontro subjetivo e um clima de esgotamento ou de falta de líbido. Enquanto, em termos de Winnicott, se essas falhas ultrapassam as capacidades do bebê para tolerar isso, pode ser vivido como interrupções da continuidade na experiência do ser, ou da experiência do ser. O bebê, eh, ele se obriga a reagir, não é espontâneo, isso interfere eh, em- no seu potencial e desenvolvimento. Isso é crucial. Quando a função ambiental é pobre, o bebê pode se organizar nem tanto em relação ao seu próprio desenvolvimento, mas sobre a necessidade de não perturbar o adulto deprimido, que supostamente o cuida. O bebê pode começar a saber, entre aspas, em um nível muito primitivo, que muita necessidade, muita voracidade ou agressão em excesso podem ser ruins para esse objeto parental que teria que cuidá-lo, o que tem consequências importantes para a constituição da vida psíquica. Possibilidade de odiar, sem colapsar, de atacar fantasias pela retaliação, de utilizar o objeto sem culpa prematura e, posteriormente, de simbolizar sem que a separação seja vivida como destrutiva. Em termos de Winnicott, a depressão pode dificultar o trânsito da relação com o objeto para o uso do objeto, justamente porque o objeto parece muito vulnerável para ser verdadeiramente achado como exterior e sobrevivente. Então, é aqui que a contribuição de Thomas Ogden tem muito valor. Se Winnicott nos ajuda a pensar o cuidador. Perdón, se me fue aquí la página, un segundito. Winnicott nos ajuda a pensar o cuidador como ambiente e como objeto. Ogden nos permite agregar uma terceira formulação. O cuidado precoce participa na constituição de uma matriz mental compartilhada. Um campo intersubjetivo primário dentro do qual a experiência emocional do bebê pode começar a adquirir forma, continuidade e possibilidade para a subjetivação individual. Não falamos ainda em pensamento no sentido representacional. A ideia é a experiência do desenvolvimento mental em presença de outra mente, ou inclusive em suas formas mais primitivas, de uma experiência na que o bebê começa a se sentir psiquicamente sustentado dentro de um espaço onde algo de sua vivência pode ser recebido, alocado e transformado de uma forma mais tolerável. No seu trabalho Uncontaining, Being and Dreaming, de 2004, Ogden propõe uma distinção entre holding de Winnicott e a função continente e conteúdo de Bion. Enquanto o primeiro pensa de forma prioritária o ser e a continuidade da experiência, a segunda é orientada mais diretamente ao trabalho de pensar e sonhar a experiência emocional. Essa distinção é muito fecunda para o nosso tema, porque a depressão parental não apenas empobrece o ambiente ou fragiliza o objeto, mas também pode debilitar a matriz mental compartilhada na que se encontra a experiência do bebê.
Dessa Desde esta perspectiva, o perspectiva, el bebê bebé pode puede encontrarse no achar solo não como un apenas adulto triste o adulto alejado, triste ou sino con una longínquo dificultad ou más longe, mas radical. com adulto La radical, a dificultad de que dificuldade que su sua experiência experiencia encontra os encuentre ambientes alojamientos psíquicos. psíquicos. Quando a Y cuando la experiência experiencia precoce não temprana no acha encuentra alojamiento espaço psíquico, psíquico, puede pode quedar ficar não no suficientemente suficientemente ligada, ligada, não no suficientemente suficientemente estimulada, sonhada, no não suficientemente suficientemente metabolizada o metabolizada ou prematuramente evacuada. prematuramente evacuada. Quando Cuando falla falha el o ambiente, ambiente, quando cuando o el objeto objeto se se fragiliza e fragiliza y quando cuando la a matriz matriz mental mental compartida se se empobrece, empobrece, o el bebê bebé pode puede responder responder de de modos formas clínicamente muy diversas, diversos. clinicamente falando, Pero hay mas una há uma constelación que merece constelação que atención: merece el atenção. retraimiento A precoz, la complacência e complacencia as y las formas formas tempranas del precoces do falso falso self. self. É um Es bebê, un entre bebé, aspas, comillas, demasiado demasiado bom, bueno, muito bom, que que não no molesta, que incomoda, se calma que se solo, acalma que sozinho, que no não insiste, insiste, que que parece parece muito muy maduro, maduro. Pode estar lo cual significa que se está digamos, se organizando organizando em torno alrededor de de uma esas integração, circunstancias de digamos, simplemente satisfacción del adulto não que lo alcançada. debería cuidar. Es Basicamente, uma básicamente una adaptação adaptación defensiva. defensiva. Nesse En este ponto, punto, a la formulación de formulação do Winnicott del falso falso self de self conserva Winnicott tem una uma gran actualidad. grande En atualidade Ego em Distortion in Ego Terms of True and False Self, Distortion on Term Winnicott of sitúa True. precisamente en las primeras Bem, relaciones Winnicott vitales el fala origen del da falso origem self do falso self como como organização organización defensiva, defensiva, quando o cuando gesto el gesto espontáneo espontâneo del do bebé bebê não no acha a encuentra recepção recepción suficiente suficiente em en detrimento do detrimento self del self verdadero. verdadeiro. Não se No se trata, trata então, de uma entonces de una patologia, patología mas ruidosa, de sino um de un ajuste ajuste precoz, precoce, silencioso e silencioso y a geralmente menudo socialmente celebrado. socialmente celebrado. Na América En Latina, essa América Latina, esta apresentação presentación adquire adquiere uma una tonalidad tonalidade clínica clínica particular cuando importante quando pensamos pensamos na en la maternidade maternidad adolescente. adolescente. A La adolescente pode adolescente puede estar estar ainda todavía tramitando su a sua propia própria dependencia, dependência, a la consolidação de consolidación de su sua identidad identidade corporal, corporal, lutos duelos emotivos, evolutivos, ansiedades ansiedades depresivas, depressivas, conflictos conflitos con com su a sua propia própria madre mãe ou o experiências de experiencias de exclusão, exclusión, trauma ou trauma o precariedad. precariedade. De fato, solicitar uma Solicitar a una mãe madre adolescente que adolescente que funcione funcione como como mãe madre ambiente, ambiente, como mãe como madre objeto e como objeto y como sustento de sostén de uma una matriz matriz mental mental para o seu para su bebê, bebé, pode puede significar significar exigir uma exigirle una capacidade que capacidad ela que ella mesma misma ainda aún não no ha recebeu de recibido de forma manera completa o completa ou suficiente. suficiente. De outra Dicho de otro forma, modo, a às veces la vezes a joven jovem madre no se casa mãe por falta de não se amor, casa por sino falta porque de se le amor, pide mas porque sostener pedimos que antes se de haber sustente sido antes ella misma de que ela sostenida. mesma se Y sustente. aquí conviene Temos ofrecer una que cautela falar de uma ética cautela fundamental. ética Si fundamental. Se solo apenas la a responsabilizamos responsabilizamos a a ella, ela, temos o corremos el risco de riesgo de repetir, a repetir partir desde do el discurso recurso do clínico el mismo discurso clínico, fracaso o mental que la fracasso que o dejó deixou sola. sozinha. A La questão pregunta sería seria: entonces, o que está ¿qué le acontecendo com pasa a essa esta mãe madre con e su o seu bebé? bebê? Devemos Y também también nos debemos perguntar preguntarnos, que ¿qué ambiente ambiente cerca rodea essa a esta mãe? madre? Quem ¿Quién la apoia? sostiene? Quem suporta ¿Quién o recibe su peso de seu derrumbe? colapso? ¿Quién puede Quem ayudarla a pode devenir ajudá-la a se tornar gradualmente en gradualmente mejor um ambiente ambiente psíquico para su psicológico hijo? melhor para o seu filho? Em En nosso nuestro contexto contexto latino-americano, latinoamericano, essa esta questão pregunta rara vez se raramente é resuelve dentro de resolvida la no guía. âmbito da dia de Con mãe-bebê. frecuencia, la función Frequentemente, a função ambiental y ambiental e o la até mesmo a posibilidad de una possibilidade matriz de uma mental matriz mental compartida se compartilhada são distribuye distribuídas entre entre avós, abuelas, tias, tías, pais presentes padres ou presentes e ausentes, intermitentes, irmãos mais hermanos velhos, mayores e e até mesmo incluso o el mismo próprio ambiente dispositivo clínico, clínico. o dispositivo Desde esta clínico. Dessa perspectiva, quisiera perspectiva, subrayar eu cuatro gostaria de consecuencias destacar quatro clínicas. consequências clínicas. La Primeira, primera, não devemos no debemos confundir confundir cuidado ejecución de com o apoio cuidados con sostén psíquico. psicológico. Segundo, Segunda, el o bebé debe bebê ser deve ser observado no solo observado en não sus apenas em síntomas seus sintomas manifiestos, manifestos, mas também em sino en suas esas adaptações, adaptaciones de que quietud excesiva, inhibición imobilidade de la excessiva, demanda, inibição de mirada que se demandas, olhar retira, desviado, apaciguamiento autoaclamar-se prematuro prematuramente ou o esforços esfuerzos frenéticos frenéticos para por reanimar o reanimar el cuidador. cuidador. Terceira, Tercero,
É Por muy aconselhável ampliada la ampliar gama nossa mundial perspectiva energía, além da en DIAD. muchos Em contextos contextos latino-americanos, latinoamericanos, a função la función ambiental e a ambiental matriz y la mental matriz mental compartilhada podem ser compartida pueden apoiadas, estar pelo menos sostenidas al menos parcialmente, por parcialmente outros membros por da otros miembros família de la red ou da rede familiar o comunitária. comunitaria. E Y talvez, quizás reciente falando esta agora presentación sobre a de Annie, apresentação da Anne, estaríamos falamos hablando de das estas cofradias cofradías de entonces mulheres también de mujeres vizinhas, vecinas a ou esta mujer próximas a essa adolescente, mulher ¿no? adolescente, Podríamos incluir de poderíamos esta incluir manera. aqui. Quarto, Cuarto, no trabalho en el inicial, trabajo precoce, a temprano, la intervenção nem intervención no es sempre é, siempre antes de tudo, interpretativo. Aquí interpretativa. conecto un Aqui poco con la primera conecto com a presentación apresentação do de Fernando, Fernando, en el que ele cual nos hablaba un falava poco de sobre que que temos que nos tenemos que deixa dejarnos del o dispositivo interpretativo dispositivo cuando hay interpretativo estructuras quando há que son estruturas deficitarias y lo que se necesita deficitárias, es o la que presencia y necessitamos é a constancia del analista y constância el dispositivo do analítico, ¿no? dispositivo En el cual esté analítico, onde presente esteja lo aí o regular, lo regular, o confiable y la confiável, atención no uma intrusiva. Y atenção como não había dicho intrusiva e as Fernando, possibilidades posibilidad de de nomear nomear estados estados emocionales que posiblemente que este possivelmente esse bebé bebê no talvez não recibió recebeu pelo por el adulto que no adulto podía ou hacerlo, pela por la interferência interferencia própria propia del do adulto. adulto. Por lo cual Às a veces, antes vezes, de interpretar, antes de el analista debe interpretar, presentar ambiente, o sea, devemos se debe prestar a ser ambiente, prestarmos a sermos significante, ¿no? ambientes. Então, Entonces, vamos a vamos a cortar um recortar pouco acá aqui, porque porque me acho que o imagino que el tema tiempo está já não temos muito reducido tempo. y Posso puedo pular saltarme aqui algunas algumas cosas en función coisas de las em função preguntas al final. das Entonces, perguntas. los Os desenlaces desfechos emocionales emocionais podem pueden ter uma tomar la forma forma de de retraimiento, complacência, complacencia, inhibición retração, pulsional, organização organización prematura em prematura relação ao cuidado del cuidado do objeto reprimido objeto o formaciones reprimido. tempranas de infarto SERF. E, no Sin entanto, embargo, Winnicott Winnicott e y Ogden Odgen también nos nos ayudan a ajudam no a caer não en el cair no determinismo, determinismo, porque o porque lo decisivo decisivo no es não é solo si el apenas se o progenitor está progenitor está deprimido, deprimido, mas se o sino si bebê el bebé puede pode todavía achar encontrar um ambiente un ambiente facilitador, um facilitador, un objeto objeto sobrevivente, sobreviviente, uma una mente mente suficientemente suficientemente viva viva e uma y una matriz matriz relacional relacional onde a en la sua que su experiência não experiencia fique no quede sozinha, sola, no não quede fique muda, muda, não no fique quede fora fuera de de mejores melhores posibilidades de possibilidades de desarrollo psíquico. desenvolvimento psíquico. Y en No nuestro nosso contexto contexto latino-americano, latinoamericano, especialmente aquí donde la principalmente onde a paternidad adolescente es paternidade frecuente, adolescente é esta frequente, essa pregunta pergunta debe deve extenderse ir siempre além más do allá del bebê bebé e além y da más allá mãe. de la madre. Quem ¿Quién sostiene a sustenta, quem quién deve debe sustentar? sostener? Tal E vez quem esa cuida, quem sea deve en última cuidar, deve instancia ser la a formulación más formulação mais justa justa y e mais también más clínica clínica desse de este problema. problema. Muito obrigada. Muchísimas gracias. Muito Muchas obrigada, gracias, Saba, Saba, por pela esta sua exposición exposição tão muy importante, importante porque porque usted você pudo conseguiu colocar colocar a nuestra nossa realidad realidade, y integrar integrar estas as ideias las ideas de De Ogden Winnicott e Ogden con com essa esta demanda demanda que que nosotros temos tenemos frente perante, particularmente a la perante gravidez a gravidez en la na adolescencia. adolescência. Bueno, ahora Começamos agora empezamos ah, o el debate. debate y Quem quien gostaria de quiera falar? hablar De fato, puede, você por pode favor, levantar a colocar la mão com as manito reações que temos na parte inferior en da las tela. reacciones Aí temos reações, o você clica aí simplemente e levantar você la mano. pode Yo reagir, y Miriam levantar a vamos a mão, ou escrever no organizar el debate. chat também. Uma pessoa que levantou a mão, Marti. Marchi, usted está Martí, muteada. abre o microfone, por favor, se eres tão amável. Poderia abrir o microfone, Martí, por favor? Martino, ok. Martino é o sobrenome. Muito bem. Muito rico tudo que nós escutamos hoje. E no início eu me permiti dizer que muito atual, muito relevante, porque fazer entrar em debate não apenas as ideias de Freud
como trazido no al início principio, pela colega Freud, Freud, Winnicott, Ruisignon, Ruisigniol, Bion, Bion, Ogden, Ogden, eh, sí, nos dan nos un trazem um marco marco teórico teórico que que deve tiene que ser ser repensado repensado a la à luz de luz los dos acontecimientos acontecimentos de de cada cada lugar, lugar, ¿no? Tal como lo como comentado planteó pelo Sebas. Sebas. Quiero informarte, Sabas, Sebas, que você vos lo traz tomás isso desde un como lugar de um espaço de los os adolescentes, adolescentes, ou ¿sí? como um Y lugar dos esto ocurre adolescentes. no E isso solo acontece con não apenas com adolescentes, adolescentes, mas com sino con aqueles aquellos que que têm tienen que que, cumplir también digamos, la función atender ou parental cumprir com a atenção en otras parental em edades, en un outras adulto idades, joven, em um adulto 30 y jovem, pico, 30 e poucos, 40 40 e años, poucos ¿sí? anos. Esto se Isso o escucha tempo todo todo el escutado tiempo nos en los consultórios. É consultorios. por isso Por que eu eso me achei pareció muy muito estimulante que estimulante tomaran que como núcleo la vissem como depresión núcleo a parental. depressão parental. Y junto a Juntamente a esto isso, se trae qué vemos pasa o que con la acontece com a situación sociopolítica y situação económica del lugar en el que sociopolítica do habitamos. lugar, o país em que vivemos. Esto Isso, nos claro, tem a ver atañe conosco, directamente porque porque nós podemos podemos quedar ficar embrollados, tal como lo trajo Annie, num espaço em donde que nos da eh, un espacio de buen de bom respiro, respiro, trayéndolo desde el como arte, trazendo isso da ¿no? arte, Donde toma no onde solo lo traz o cinematográfico, sino cinematográfico, mas la também a literatura literatura clássica clásica, dos los mitos, mitos, etc., etcétera, que onde también van vão haciendo a lo trabalhando em relação comunitario, também ao comunitário, porque porque esto isso está en cada está em uno de cada um de nosotros. nós. ¿M? Hasta los Inclusive até relatos, ¿no? nas O las histórias, nas biografías, biografias, como la como traía comentavam Annie. vocês. Mas Pero será ¿será suficiente com suficiente isso? con esto? Será Nada suficiente más. ou ¿O somos somos nós nosotros mesmos? mismos, Como tal como lo comentava traías você, en el film, você comentou, ¿no? Anne, ¿Qué actitud qual tienen atitude que los têm os profissionais profesionales que que parece que quedan aparentemente también ficam como imbricados, imbricados, não no diferenciados diferenciados, ¿sí? do De lo que hace al que tem a ver com o ámbito ambiente social, social? ¿no? Por eso Por me isso, parece achei absolutamente muito, muito enriquecedor rico todo escutar lo todos que he estado vocês. escuchando, ¿no? Y cómo esto lo Então, como podemos isso pode ser aplicar aplicado da desde el área da área de la prevenção, prevención, lo que se eh, me ocurre es seguir e trabajando temos que continuar estas ideas trabalhando con essas esta ideias, com essas dinámica, pero dinâmicas, mas también também esto essa de situação, essa questão de trabajar con trabalhar los que com se os ocupan, que los que se trabajan ocupam, os que trabalham directamente diretamente en nos los hospitais, hospitales, nas en las escolas, escuelas, né, para para poder poder generar, sí, gerar uma una rede red que que nos nos ajude ayude a que o a que el sujeito sujeto possa pueda ser ser deseante desejante y e no que não quede fique entrampado enrolado en nessa esta situação de situación de vazio vacío que que ocurre en acontece aquellos primeros primeiros orígenes, ¿no? Dejo naquelas acá primeiras origens. y después otras tantas É um cosas para pequeno comentar. comentário, obrigada. Obrigada, Marti. Muito bom. Patrícia, Muito obrigada. Gracias, Vera. He Escutei escuchado a os los três colegas, oyentes, a Fernando, Fernando, su pequeña faltou uma partecita, parte, mas a Ani me Anne também, pareció muito muy creativa criativa, la a apuesta también, ¿no? Y apresentação, e Sabas con el tema Sabas bien de la com a parentalidad parentalidade adolescente. adolescente. A El questão tema aqui, es que yo como veo, ¿no? Como argentina e argentina y espanhola que española, sou, eu me vejo, e trabajando também eu trabalhando com con migração, inmigración, com con parentalidade parentalidad mista, mixta, com con parentalidade, parentalidad, de con fato, com conflicto conflito intraparental e alto, que parental también las alto, depresiones de que los vejo que padres as vienen por tensões dos pais conflictos, vêm por ¿no? Entre la conflitos pareja do casal e a la quebra da ruptura de la configuração configuración familiar familiar. y también
E também la com puesta en a escena de colocação de posibles, ¿no? possíveis Familias famílias, ou alternativas, ¿no? entrada La llamada de mal, como yo famílias digo, ¿no? La alternativas, familia ensamblada, né, que es que más é uma desarticulada que família que otra não é cosa para bem los niños, articulada para ¿no? as crianças, Que vienen, que ¿no? vem de um de un progenitor e progenitor y de de um otro outro progenitor. progenitor, y E, por algunas veces, ¿no? vezes, La a claudicación de los claudicação dos padres, pais, ya no não por apenas la como a depresión depressão materna materna, y e todo todo o su seu ambiente, ambiente ¿no? onde Donde uma una mãe pode madre puede procriar, dar procrear, dar vida e vida y poder poder sustentar sostenerla, essa família, sino que después mas que depois claudican, claudicam, ya já no não quieren querem más mais ter tener a esses esos filhos, hijos porque porque la a etapa fase evolutiva les evolutiva lhe representa, ¿no? Un representa um desafío desafio narcisista, narcisista, sea la sendo a pubertad o sea puberdade, ou seja, cualquier otro ou qualquer conflicto, outro ¿no? conflito. Y lo ceden a E los deixam abuelos, os filhos com lo os ceden, ¿no? avós ou A alguma una familia, família ¿no? de De características características secundarias, secundárias e, por y algunas vezes, veces não ya querem no já quieren ser serem padres. pais, ¿M? querem Quieren viver a vivir vida la vida más, como se livre. dice, libre. Não querem a No quieren ser responsabilidade de serem padres. pais, Claudican en el claudicam no deseo. desejo, Después de depois de 10 10 años de un anos de um conflicto conflito intraparental intraparental intenso, intenso, ya no les basta. Y hay e por algunas veces vezes que essas estos niños que crianças de tienen 9, 9, eu que yo que atendo atiendo 4 ou 4 o 5 5 niños por crianças por día, dia, me doy cuenta porque e después depois eu tengo que ir a tenho los que ir ao juzgados, ¿no? juizado. Y E o lo que que eu veo vejo es é que os que los juízes, jueces, ¿no? Aquí quando cuando aparece o aparece el terceiro, tercero, ¿no? digamos, Cuando quando hay há un um conflicto conflito intraparental alto, intraparental alto, eh, os juízes têm tienen que que restringir restringir a así la capacidade capacidad parental, a parental, ¿no? En la patria pátria potestad, potestade, en la sanidad y en la educación, porque ya ese padre porque está ser hoje tan por pai está fuera por de las fora da necesidades de su necessidade de hijo seus que filhos, siempre que decide mal, sempre decidem toma, mal, sempre ¿no? tomam Decisiones decisões totalmente contrapostas às contrapuestas a las necessidades e o necesidades y al desenvolvimento. desarrollo. Y E aquí se está aqui dando cada vez más acontecem estas cada cuestiones, vez mais essas questões, tanto tanto de de famílias familias, ¿no? europeias Europeas quanto como familias famílias mixtas o mixtas, familias que ou han que famílias migrado, que têm porque aquí migrado, hay porque un aqui há 1 milhão de de colombianos, colombianos, mais de un millón y um pico de milhão de venezolanos, venezuelanos ¿no? Y hay e un popurrí um de leque de 25% 25% de de inmigración en imigração na España. Espanha. Y lo que E o se ve que es un vemos é conflicto conflito intraparental intraparental muito muy intenso. intenso. Misma Eu fui a fui a um observar a un colégio colegio en a Mahón, en observar Menorca, lá em donde Menorca, había onde una havia um problemática problema particular particular com con as unos crianças no niños en un colégio. colegio y Eram eran refugiados refugiados venezuelanos e venezolanos y colombianos colombianos que que habían ido hace chegaram 7 u há 8 7, años 8 hasta anos como refugiados refugiados e y as venían mães las e avós madres y las abuelas vinham solas con los sozinhas menores. ¿M? com as Y estas crianças. E mamás, essas mães ¿no? A ver, hacían después y conocían conheciam otro tipo de outro, parejas, outra parejas mixtas, pessoa como e le já se decimos en los formava uma minutos, família y mista. E realmente hacían, realmente digamos, faziam, como una digamos, dejación en su capacidad parental. deixavam ¿M? de Y uno ter se essa pregunta, ¿qué capacidade es lo que parental está e nos pasando? perguntamos o que ¿M? está ¿Qué es lo que acontecendo está com pasando esse con este movimento movimiento social social y migratório, migratorio, a la mistura, mistura, que ya que no já não representa representa apenas solamente um a un lugar, lugar, mas sino que son, são digamos, São questões que cuestiones que aparecem, aparecen, ¿no? A ver, que no não latentes, estão ¿no? Digamos, latentes, con su tono mas sim são manifiesto manifestos en num un conflito conflicto para que para dizer, decir, bem, yo eu no não me puedo posso ocupar de mi me hijo, encarregar do meu no me puedo filho, ocupar agora eu más, tenho que ahora tengo viver a que minha vivir mi vida. vida. ¿M? Y esto E isso existe existe aqui. aquí. E Y uno você dice, pensa, ¿es una será uma depressão? depresión Uma depressão parental? parental? Será um ¿Es un conflito conflicto misto? mixto? ¿Es Será una dejación de deixar funciones de las capacidades? uma ¿Es ya paralisação un das no deseo funções de ser parentais, um padres não por una desejo conflictiva dos pais por social? um conflito social? Bueno, esa Essas es la seriam as pregunta, perguntas. ¿no? Porque yo creo que a mí me gustó Gostei vuestras muito das suas exposiciones y les exposições, doy en la enhorabuena, pero les traigo mas un temos um problema. problema, não é Les verdade? traigo un problema, É um ¿no? problema Añadido adicionado a a tudo esto, isto de ¿no? querer De ser querer ser pais, padres
E depois de 7, 8 anos ou 9 anos, por características sociológicas, econômicas, políticas, pessoais, individuais, familiares, sociológicas e religiosas, já não querem ser pais. Então, o que fazer com essa complicação no desenvolvimento psíquico de uma criança ou um adolescente? De fato, eu diria, segundo as crianças que eu já tenho tratado, há 20%, talvez 25% que aparecem, que apresentam essas características. A crise intraparental intensa. E aí temos o avatar no desenvolvimento infanto-juvenil. Muito obrigada. Graças. Patrícia, Vera? Eu queria trazer um dado que há alguns anos atrás, na Universidade de São Paulo, nós fizemos um projeto muito amplo, multicêntrico, sobre depressão pós-parto, e com muitas pessoas involucradas. E uma das questões mais claras que nós achamos foi justamente a falta de apoio social que pudesse contribuir para a depressão pós-parto, porque eram mulheres, ou de fato adolescentes, que habitavam espaços onde ainda não tinham nenhum apoio, não tinham amigos, nem avós, nem família. Acho, então, que esse seja um ponto muito importante. Falamos da desintegração, como bem falou a Patrícia agora, mas também temos essas questões que Sabas explicou tão bem sobre a necessidade da mãe para apoiar o seu bebê e também que ela seja apoiada. Bem, quem mais gostaria de falar? Quem mais? Não, por enquanto não estou vendo mais ninguém. Agora vocês, apresentadores. Tem uma colega que pede os textos. Vai ser possível, se vai ser possível compartilhar. Bueno, esto vamos a pensarlo porque há um problema logístico. Há um problema logístico com isso, mas vamos pensar se, claro, vamos ver se podemos colocar no site da FEPAL, caso os apresentadores o permitirem, claro. Agora eu gostaria de perguntar se os apresentadores, Ani, Fernando e Saba, se vocês gostariam de adicionar alguma questão em relação ao que já foi comentado. Posso fazer um comentário? Claro, fique à vontade. Ani Saba, posso comentar? Bem, de início, eu agradeço os meus colegas pelas suas apresentações tão interessantes. Na verdade, eu não entendi muito bem a pergunta da Patrícia, mas eu acho que é difícil dissociar o que fique como por fora o político-cultural. Há uma, digamos, malha, né? Estão como... Annie falou que temos de pensar e sair um pouco da discussão social para entrar numa discussão psicanalítica, né? Mas o espaço que nos convoca é um espaço para pensar a teoria técnica e a metapsicologia psicanalítica. Isso de um lado. E do outro,
Acredito que a Anne traz uma coisa muito interessante em relação ao complexo fraterno. Ela abre a discussão porque sai da verticalidade da maioria das teorias de mãe, pais, e passa também a incluir a questão dos irmãos, né? E eu pensava, sobretudo, nesse eixo da horizontalidade que planteia o complexo fraterno, incluído aí a diferença, semelhança e também a solidariedade. Eu pensava nesses pacientes complexos, onde fica o lugar, o espaço dos irmãos, que muitas vezes agem como figuras de sustento para esses pacientes mais complexos, desculpa. E dessa forma tem que, digamos, trabalhar essa pulsão invocante, porque para evitar, digamos, o perigo de não terminar de destruir o objeto que já está em perigo. Então, quantas reassignações acontecem nessa situação? E por isso, a partir da técnica, eu pensava na importância que esses pacientes terem que trabalhar, cuidar dos irmãos, trabalhar com avós, temos que trabalhar com uma estrutura e trabalhar de forma interdisciplinar, que muitas vezes na psicanálise se pensava como que saímos da técnica analítica. Não, mas para esses pacientes precisamos de uma outra técnica e temos de trabalhar com o paciente, claro, mas também com irmãos, avós, pais, colégios, e isso é importante. E a Saba, eu queria comentar que foi muito interessante o que ele trouxe, porque Green e Beyoncé têm um apoio muito forte em Winnicott para desenvolver os seus conceitos do complexo da mãe morta ou do objeto decepcionante. Winnicott tem sido, além de Freud, Winnicott tem sido um pilar, uma base fundamental. E também você me levou a pensar, sabe, nesses pacientes, quando você falou de Ogden, eu pensei como no trabalho analítico com esses pacientes, o campo de trabalho analítico é uma espécie de espaço transicional onde acontecem muitos fenômenos. E eu pensava, claro, que eu pensei em dois autores, um deles ontem, e Michel de Meussin, que quando fala entre o trabalho entre analista e analisando nesse campo transicional, ele constrói um objeto quimera, um objeto novo que tem a ver com o de Ogden, com o terceiro analítico, como uma experiência de co-construção. A diferença de que Ogden é que ele trabalha ou aprofunda, dizendo que nesse espaço transicional não apenas acontecem coisas novas na mente do analisando, mas também acontecem coisas novas na mente do analista. É por isso que as contratransferências são tão intensas. Outra questão que achei interessante, para continuar com a troca de ideias e criar pontes conceituais que são maravilhosas, isso de achar convergências tolerando divergências, não é verdade? Acho que é muito interessante que você trouxe Ogden, porque ele traz uma outra ideia em relação ao que tem a ver com o sensorial, com as primeiras experiências entre o objeto e o bebê, como uma forma de base onde irá se produzir o fenômeno de construção e que dá experiência de continuidade de ser.
É por isso que esses pacientes não lembram de traumas, não antes nem depois, sempre estão, digamos, com essa existência border, sem fim. E me leva a pensar de novo o conceito de agonia primitiva de Winnicott. Então, acho que há como muitas pontes super interessantes para construir, mas o importante, acho, que, além de todas essas teorias, não são apenas construções teóricas, mas a questão é que quando você as coloca e tem um sustento-chave na prática com os pacientes, quando você trabalha analiticamente com os nossos pacientes e que nos convidam constantemente a fazer formulações. Por exemplo, hoje, dar, digamos, talvez em outros momentos da psicanálise, tudo o que tinha a ver com o pré-verbal e sensorial não tinha tanto auge. No entanto, acredito que hoje todas as conceitualizações, como os processos subsimbólicos, Steiner, como refúgios psíquicos, há muitos autores, na verdade, Resem Prática, que vai mais atrás com as experiências pré-natais. Então, acho que nos reposiciona numa psicanálise muito oxigenada, muito vivo, muito nova, que vai se ajeitando, né, acomodando a clínica de hoje. É por isso celebro esta mesa, os três, porque de alguma forma mostramos uma psicanálise com pulmão vigente, se oxigenando e oxigenando os pacientes. Isso. Graças. Obrigada, Fernando Saba. Sí, Muito bem, buenísimo. Fernando, Fernando, fantástico, fantástico, porque porque você además traz trae uma un questão tema que eu que me gosto gusta muito, que são muchísimo, que son justamente justamente esses estos estados estados mentais mais mentales más primitivos, primitivos, ¿no? Que que tú você lo incluyes con fala la com patología del vacío, descreve como pero que patologia hoy do día hay vazio, mas muchos autores autores que le han hoje dado un giro todavía aprofundaram mayor a mais a esto, ¿no? respeito disso. Y Eu yo tenho que quiero aquí invocar dois invocar a dos autores que autores que podem creo que ser pueden super ser muy interessantes interesantes e poder seguirlos en segui-los relación a em este relação ao tema que tema de iniciamos hoje, que hoy, que pode se puede expandirse en el futuro, ampliar no ¿no? futuro. Um deles é um Uno de ellos es argentino un que mora aqui argentino na que vive aquí en Inglaterra, Inglaterra, que se llama Gregório Gregory Cohen, Corron. y Ele él tem tiene um un artículo artigo fantástico que se llama intitulado algo así Os como Objetos Los Não São objetos no son Pessoas, de personas, del 1985. 1985. Nesse En ese artigo, artículo, él ele básicamente contrasta contrasta o lo que que a el psicoanálisis psicanálise tradicional tradicional tem ha hecho, feito, que que é a básicamente es la busca bem búsqueda do del sentido, del significado significado sob o sobre lo ontológico, que ontológico, que basicamente o básicamente lo ontológico ontológico es lo que tiene que tem a ver ver con com estas estructuras estruturas menos menos desenvolvidas, desarrolladas porque porque no nos se imprimió não ficou suficiente muita simbolización, simbolização que impressa, que básicamente é o que son lo que se podemos puede chamar llamar ahorita hoje de estados estados mentales mentais un poco integrados, como o integrados, ¿no? Como el autismo, estados autismo, los estados borderline ou a borderline o la psicose. psicosis. Então, é Entonces es muito interessante, interesante, Fernando, porque Fernando, porque tú você hablaste falou de uma algo que questão hoy que hoje día em dia es é súper muito controversial, ¿no? El tema de los controversial, que são os sobrediagnósticos subdiagnósticos dos de estas chamadas versiones versões neuroplásticas europlásticas de la da existencia, existência, ¿no? Entre los onde cuales temos está el autismo autismo e y entre também los o cuales está déficit de también el déficit de atenção, atención, que son que como los são grandes os, sacos de gatos en los que se meten cosas que no se digamos, entienden. os sacos onde Y colocamos hay un coisas que não autor también que vale entendemos. E há um muchísimo outro la pena autor que revisar, é que es Joshua Dorvan, que es un psicoanalista israelí Dorovan, que que ha é trabajado israelense, que 30 años en trabalhou autismo desde el autismo a partir psicoanálisis. da Creo que es uno de los psicanálise, pocos que ha poucos dos hecho que têm feito un uma trabajo análise analítico de analítica de 5 cinco veces por vezes semana con por pacientes semana com autistas, pacientes porque la ventaja que tiene Israel es autistas. que el Estado israelí O Estado financia el israelense psicoanálisis financia autista, entonces essa un analista análise. puede ver Então, um un analista autista pode en Israel ver hasta que muera, até a morte desse prácticamente. Entonces él tiene una autista, experiencia o paciente. fantástica Então, isso y en ajuda esa muito. categorización que ha hecho E en em 30 30 años, él anos, ele tiene fez una uma categoría categorização. Uma que él delas ele llama chama de autisto traumático, autismo que traumático. básicamente São os son que los que tú você se refieres refere hoy, hoje, Fernando, ¿no? Que Fernando, que son são estos indivíduos que individuos não que no necessariamente necesariamente, o sea, não são no son los autistas autistas clássicos clásicos biológicos de biológicos escáner que que conocemos, conhecemos com con muitas muchas interferências interferencias neurológicas e neurológicas y sensoriais, sensoriales, mas que têm sino que sido han sido bebês bebés privados de desse este contacto amoroso contato inicial amoroso inicial por un por um padre o pai una ou mãe madre que que no não supieron puderam inscribir inscrever emocionalmente y simbólicamente simbolicamente a esse este bebé. bebê. Então, o que Entonces, ele lo que él faz hace é es justamente justamente proveer ese oferecer esse ambiente que no ambiente se le que o bebê proveyó não a ese bebé en recebeu su nesse momento momento.
e produzir producir como como essa esa possibilidade de posibilidad de la presença presencia de de un um otro outro curioso, curioso, amoroso, amoroso, e que aos y que poucos poco a vai poco va escrever, inscribiendo primero a partir de lo sensorial. colocando a partir do Entonces él tiene sensorial. una Então, cosa ele tem uma fantástica coisa que que é se llama chamada interpretaciones en interpretações em acción, que no son ações, las típicas que são intervenciones intervenções como nuestras, não são como as sino que tienen que ver un intervenções poco con el nossas, tema mas de como cómo ele él recibe en el recebe a cuerpo la demanda demanda sensorial sensorial desse de ese paciente paciente autista que tiene autista que ele tem enfrente, na ¿no? Entonces, frente. É um tema este que es un dá tema para que da para muito. mucho, Então, bem así como o como el tema tema social, social, e y con finalizo esto por termino, aqui, a ¿no? questão El social tema é muito social es muy controversial na controversial en América América Latina Latina e y creo que a acredito veces que nosotros nós, às vezes, nos nos colocamos como do colocamos como lado más del lado sociológico, e é sociológico, por ¿no? Y isso por que eso trae a trouxe propósito el de tema propósito a questão dos de los populismos, populismos, ¿no? Porque porque creo que acho que, no al final das final contas, a la fragilidade humana fragilidad é humana es una uma. E sola. acho que na Creo América que en América Latina o Latina lo frágil é muito frágil es mais mucho más palpable palpável dentro da dentro de la pobreza concreta pobreza material material que que nos nos acompaña acompanha, a la mayor parte né, de nuestros como cidadãos ciudadanos latino-americanos. latinoamericanos, Mas acho pero que o creo que lo social social siempre sempre está está, inscrito más allá que no lo digamos, inscrito nombremos, o sea, além do que justamente nós não ese padre o nomeamos. esa madre Esse con pai com situaciones mãe com traumáticas propias situações son las que traumáticas el próprias, hijo onde o termina filho copiando vai también. copiar Entonces se isso transmite e allí se el tema transmite a questão, não no especificamente específicamente social, social, pero que mas que está está incluso. incluido. O sea que yo Eu creo que acho también, así como que Fernando não dijo, no habría haveria necesidad de hacer énfasis social porque siempre não trabajamos teríamos con de lo fazer social ênfase no en social, porque función sempre de trabalhamos estas em função dessas identificaciones, identificações, estas né, imitaciones que que a el origem origen de do lo psíquico produce psíquico desde el inicio. produz ou provoca desde o Muchísimas início. gracias. Muito obrigada. Obrigada, Sabas. É, tem muitas pessoas no chat parabenizando as apresentações. Cristiane Geraldo, vou ler aqui o que ela escreveu, que eu achei. Miriam, Essa é uma. Não? Miriam, será que não era melhor deixar a Ani falar antes Ani, e aí depois a gente junta? ok, depois lemos. Sim, Ani. Tá bom, eu vou ser breve. Eu gostaria de salientar aquilo que o Fernando aportou e através do texto do Sabás, desculpa, é Sabas, né? Ahn, que é o lugar do Winnicott. E eu fiquei pensando pela primeira vez nessa possibilidade dessa passagem transgeracional. Winnicott para todos os outros analistas que a gente conversou. E que isso se dá na fraternidade, né? O Winnicott começou, ele pôde ser escutado, metabolizado, e esses irmãos que brigam entre si, que a gente sabe, puderam fazer uma rede de apoio, né? Gostaria também de salientar que o social na América Latina e todos esses conflitos e confrontos são terríveis, né? Nós vivemos na maior cidade da América do Sul e onde a Bélgica, convive com Bangladesh, né? Mas as questões podem ser muito parecidas. Basta saber perguntar, né? O que que aconteceu que falhou nas gerações que não puderam conversar, nas avós que não puderam passar todo esse conhecimento, né? Nas mães que não puderam passar para suas filhas e pais também. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de conversar, abriu muitos espaços para mim e que bom que eu participei. É isso. Que bom, Ani, obrigada. Que bom, Ani, obrigada. Vamos É, é, deixar a Patrícia Miriam, falar? Deixar a Patrícia você, falar? por favor, você fale então os comentários do chat rapidinho e a Gabriela Penoni também quer falar de Assunção. Tá. E depois a Patrícia. Então, essa é uma discussão de suma importância para alimentar nosso olhar cuidadoso na clínica psicanalítica. Mas não só. Ué, e a tradução? Ela não está traduzindo. Não tem importância, creio que Ok, podiam compreender. tá bem. Ah, ah, desculpa. Desculpa.
Então, a Suzana, felicitações aos expositores, excelentes apresentações. Me parece interessante a possibilidade da flexibilidade no uso do dispositivo para abordagem psicanalítica com esses pacientes. Depois a Elza, ótimas apresentações, importantíssimas ideias para reflexões. Obrigada. Então, a Gabriela agora. Gabriela. Gabriela Penoni. Bem, bom buenos dia, días, muy linda, muito muy lindo bonito el encuentro, encontro, muy muito interesante. interessante. Me entero Eu de fico nuevas concepciones porque inteirada para ou mí fico sabendo de novas estos conceições. espacios Esses también son espaços são enriquecedores muito ricos porque me me permitem permiten acceder acessar a outros otros autores autores que, que en pelo general geral, eu no los não conozco, no leio. los leo. E eu Y pensaba un pensava, poco em con relação lo ao que que hablaba, creo comentava o que Fernando, Fernando trajo ele falou lo do traumático, traumático, ou pelo o menos por eu lo menos yo lo entendi entendí así. dessa forma. Isso me Y eso levou a me llevó a pensar pensar en el tema no del exceso. excesso, na questão do excesso. Y Particularmente na particularmente minha en mi clínica, clínica, não no sei sé se si a acontece todos, com pero en mi todos, mas clínica na me está minha pasando clínica que acontece que eu recibo recebo muchas muitas familias famílias que que anteponen demasiados coloca muitos objetos objetos tecnológicos. tecnológicos pela frente das crianças. Entonces, Então, lejos longe de de haber haver aparentemente uma una ausência ausencia o aparente una ou uma carencia, carência, eu yo vejo veo como como um un excesso. exceso, pero Mas no não sé si sei es que esse exceso, é um por eso les excesso. quería Por isso eu queria preguntar, ¿verdad? No sé si perguntar. es un Não sei se na exceso verdade é um excesso, porque porque como são como dispositivos dispositivos que estão que están indicando o indicando todo tempo el tiempo todo si se el o bebé bebê durmió, si no durmió, dormiu, si se le late el não, se corazón, tem si tiene febre, fiebre, si cuando va a se quando ele vai caminar, caminhar. Então, coisas cosas do así, o tipo, si ya ou hay que se já temos abrazarle y que avisarle, levantar o si no, bebê ou não, mejor melhor dejarle nomás deixá-lo porque para si que não no se seja um malcria, malcriado. Então, cosas por coisas el pelo estilo y más, estilo, né? ¿verdad? Utilizam muitos Entonces decía aparelhos yo, para isso. Eu esto es diria, un eu exceso pergunto se que isso al é um final excesso que no final puede das obstaculizar las contas pode capacidades simbólicas obstaculizar o as de capacidades representación, simbólicas ou de representação, o esto ou es una isso seria uma ausencia ausência disfrazada de exceso o de disfarçada ausencia de disfrazada de presença. presencia. Eso, Isso de um lado. dos Duas preguntas, perguntas. E esa. a Y la outra otra, pergunta, tal vez já me enfocando más hacia la focando metapsicología para freudiana, tal em vez. relação à Pensaba, metapsicologia hay como un freudiana, há um déficit de déficit, uma representación falta de representação en nessas estas falhas, fallas en nas las estructuraciones estruturações tempranas de precoces la da mente. mente, há Hay uma un falta déficit de de simbolización simbolização ou o há hay muchas muitas simbolizaciones, simbolizações, mas que pero que não no conectam com conectan a con la representação representación palavra. palabra. Há uma Hay una desconexión, desconexão, entonces la então a palabra palavra não no evoca a evoca a la representação, representación coisa cosa, não no está está unida. unida. Não sei se No sé si se entenderam a minha entiende, dúvida. dije así más o menos como lo fui pensando. Eu fui falando como eu fui pensando, não sei se ficou claro. Gostariam, Vamos lá. gostariam de Desse, contestar, de responder? apresentadores. Tabas, Fernando, Ani. Então vamos a Patrícia e depois retornamos aos apresentadores. Patrícia? De acuerdo, Obrigada. muchas gracias. Agora Ahora a sí la pergunta, pregunta, Fernando. un Talvez poco um pouco mais clara. Dale. Si los padres Se os no pais não tienen una têm uma intersubjetividad intersubjetividade sesgada por el trauma, enviesada pelo podemos trauma, o que nosotros poderíamos nós hacer fazer a partir da desde la clínica clínica infanto-juvenil quando cuando os los pais padres claudican claudicam en sus nas suas capacidades capacidades parentais? Obrigada. Gracias. Obrigada, Patrícia. Fernando, quer responder? Y, a ver, el planteo creo que un poco Isso también tem se a ver enlaza con lo que justamente com o que también planteaba, trazia o lo que te comentaba anteriormente. antes, que, a ver,
O el painel de panel de hoy hoje tenía que ver, tem a bueno, ver con com la uma depresión en las funciones parentales. depressão nas Entonces, funções cuando yo planteo parentais. que no, Então, como o que no que eu está trago disociado lo não, social, e quando falo que entiendo não que está dissociado do social, eu digamos, entendo las que depresiones, tanto depressões que se observan observadas en em papás, pais, mamás, mães, familias, famílias, justamente estão están enmarcadas enmarcadas justamente por un por uma marco questão político, social y política, cultural social e actual cultural atual, que es en donde, digamos, que é donde onde después nós nosotros, como decía Saba, lo vemos vemos isso a através da través de la consulta dos consulta de los pacientes nos pacientes nossos en nuestros consultórios, no consultorios, en el hospital, hospital, ou no o en el ámbito ambiente de de trabalho trabajo em que donde estamos. Entonces, exercemos a profissão. eso me Então, parece que isso engancha un poco en tem lo a ver que também com a resposta contestaba que también dei antes, anteriormente. O que qué nós podemos podemos hacer fazer nosotros como analistas. Me analista? parece que como Bem, analistas es poder podemos, corrernos de por ahí de un marco, de un digamos, psicoanálisis que trabalhar antes a se partir de uma entendía, por ejemplo, en psicanálise el que caso con los anteriormente niños, entendia. No me caso com acuerdo crianças, não en lembro, mas otros em outros momentos momentos institucionales institucionais donde la onde a práctica prática analítica analítica estaba estava, muy digamos, muito, muito enmarcada en enmarcada ciertos nos marcos marcos teóricos teóricos donde e se se trabajaba trabalhava solamente apenas con el com niño y as ver a los padres, ver crianças a un e ver hermano, um ver pai, um irmão, a a la familia, família, era como era que como que, o el que está analista, ¿qué está fazendo esse haciendo? analista? Está en pleno acting o Está em está acting ou está se saindo saliéndose totalmente totalmente da de la técnica? técnica, ¿no? Eh, e por Entonces creo isso que eu por eso digo, celebro un poco celebro o el encontro de encuentro hoy hoje, porque porque frente a los perante fenómenos sociales, os políticos y fenômenos culturales que nos sociais, políticos encontramos e en culturais todo que el hoje mundo hoy, ¿no? De enfrentamos em diferentes lugares, diferentes en el que acabo de lugares. venir del Eu Congreso acabei de la Federación de estar Europea em en Oslo, Oslo, y hay otros fenómenos que no también Congresso con que la Europeu, comunidad e europea también outros lidia, Latinoamérica lidia con otros. eventos. Em Ahora en breve breve voy a ir estarei a la na conferencia de Conferência de Asia-Pacífico Ásia-Pacífico, na en Coreia, e Corea, y bueno, y veré verei a o ver que con qué cuestiones políticos, sociales y social, culturales también se político encuentran, e pero lo que sí culturalmente está creo que es muy acontecendo. valioso Mas que tem el muito análisis valor haya que podido a mirar análise tenha podido sobre todo el análisis de niños y olhar bebés, niños y principalmente adolescentes, para la posibilidad de poder incluir en el incluir no trabajo trabalho a la trama intersubjetiva. Y trama la trama intersubjetiva es, intersubjetiva, o sea, que no não é solamente lo apenas o intra, intra, mas o sino lo inter inter y lo e o transsubjetivo. Y transsubjetivo. dentro de lo E o intersubjetivo poder transsubjetivo, trabajar trabalhar justamente com con los papás, poder pais, trabajar con los hermanos, irmãos, poder a trabajar família. dentro de Eu, mi na minha práctica prática analítica analítica con com niños, o criança, sea, trabalho trabajo con el com niño, pero a trabajo con criança, los mas padres também com a psicólogos amorosos, trabajo con la família, familia, trabajo com con la maestra a de colegio, professora, com a con la psicopedagoga, psicopedagoga, com con a el pediatra. pediatra. Entonces me parece Então, eu que acredito que si uno, uma una primeira primera resposta que eu respuesta que te poderia podría dar es dar qué podemos do que hacer es poderíamos eso, fazer es é poder, isso, é poder nos mantenernos en manter ou una mantermos numa teoría técnica y teoria metapsicología e ampliada y metapsicologia oxigenada, ampliada. ¿no? Que no nos encorsete. Sí, Obrigada, gracias. agora sim, Eso, obrigada. eso Isso seria como como, una sim, Los cuestión es. padres caso quieren, os pais evidentemente. queiram, claro, logicamente. Obviamente que con los padres Se Están vamos eles estão disponibles. disponíveis, cuando están logicamente, disponibles, claro. cuando, bueno, Por por exemplo, no ejemplo, en Brasil, com Brasil, con Alicia Alicia hicimos una experiencia Elizondo, muy linda de fizemos um trabajo con trabalho muito SOS bonito com Brasil, SOS que Brasil, son que são pacientes pacientes muito muy complexos, complejos, de de muy bajos baixos recursos recursos sociales. sociais. E Alice, Y Alicia en nesse ese sentido sentido, hizo un fizemos trabajo com ela um maravilloso trabalho muito porque bom, porque de como se armar montou toda uma una red rede de de profesionales y profissionais donde se onde se trabaja trabalha analiticamente com as analíticamente situações con las situaciones complexas. muy É complejas. por Por eso isso el que o encuadre implica enquadramento cierta envolve elasticidad elasticidade, porque porque envolve pacientes de implica baixos pacientes de muy bajos recursos, recursos que que a não veces têm casi ni tienen internet, internet, que se les corta el internet internet. ruim. O me Lembro acuerdo também que cuando quando estaba fui como director del diretor departamento de niños en do APA en departamento época de de la crianças pandemia, na nos llama un APA, na club pandemia, e que nos tenía chamou niños y clube adolescentes que con ataques tinha de crianças e pánico, mucha adolescentes com violencia, plena ataques de pandemia, pânico, barrio com muita carenciado. violência, bairro Y era carenciado, interesantísimo e porque, bueno, era la época que nos chamavam nos para que llamaban para que pudéssemos pudiésemos ajudar ou asistir assistir a los professores, profesores, ajudar a las professores, que os que trabajaban en los trabalhavam comedores nos comunitarios. comedores Ese es un psicoanálisis de comunitários. territorio que Isso mantiene, mantém digamos, su marco marco psicoanalítico, psicanalítico, mantiene o seu su encuadre, enquadramento, mas pero navega sobre navega outros sobre otros territorios territórios. Essa é y uma va, digamos,
psicanálise que que se vai presentan. Me lidando com acuerdo que o la que se calle apresenta. dividía. Eu La lembro que vereda de a enfrente rua tenía internet y la vereda de estava este lado no tenía dividida. De um internet. lado havia Entonces internet tenían e que do cruzar do outro para lado poder não. tener Então se las atravessavam as ruas consultas. para ter a consulta. Ese es Isso un é uma psicoanálisis psicanálise que eu me acredito parece que es é un uma psicoanálisis ampliado, psicanálise es un ampliada, psicoanálisis oxigenada. oxigenado. E Y sí, vamos nos vamos encontrando con encontrando un montón de dificuldades no dificultades. caminho. Se Bueno, somos si somos analistas, analistas, sabemos que vamos sabemos que vamos a achar encontrar muitas con dificultades y estamos, dificuldades e nos nos dedicamos temos a de lidiar lidar con com resistencia, con resistência, dificultades. Pero bueno, dificuldades. Eu fico por aqui dejo para acá dar para darle espaço lugar para a a Saba Saba e a y a Anne, Ani que para que también possam puedan, também si quieren también responder. contestar algo. Obrigada. Listo. Gracias. Sí, yo creo Acho que que a la pergunta que pregunta que faz a hace Gabriela Gabriela es muy é importante pertinente porque porque, justamente, veja, Gabriela, Gabriela, o que lo nós que hemos estado tentamos tratando mostrar de mostrar hoje hoy es foi esse ese espaço espacio intersubjetivo que intersubjetivo que se da acontece entre el entre o cuidador cuidador y e o el bebé, bebê. ¿no? Y yo Acredito creo que que cuando tú quando você señalas, assinala ou faz a haces la pergunta se o pregunta de si el excesso de exceso de dispositivos dispositivos eletrônicos electrónicos vai interferir com interferiría con el tema a questão simbólico, es exceso de simbólica, simbolismo, es interesante o, porque o yo excesso creo que de también simbolismo tiene é que ver interessante, con porque la isso tem a situación ver com a actual situação en atual algunas em capas, algumas ¿no? O sea, camadas. É es possível posible que que los os pacientes, pais que los papás que você tú veas sean pacientes atende clase media sejam latinoamericana que son pais los que pueden de pagar un classe média dispositivo electrónico que es latino-americana, costoso. O né? sea, así como dice hace rato Como Wami dizia que Sao Paulo tiene que São Paulo tem Bélgica a Bélgica e Bangladesh no Bangladesh mesmo en el mismo lugar. lugar, A pues yo América creo que Latina Latinoamérica justamente es é, un pasticho digamos, de um clases leque de sociales y oportunidades, pero oportunidades, mas muchas as veces las brechas brechas son são demasiado muito marcadas, ¿no? marcadas. Pero Voltando à sua regresando a tu pergunta pregunta, para para responder contestarla desde el punto de do vista ponto de vista psicoanalítico, yo psicanalítico, creo eu que acredito que una de uma las das posibilidades, possibilidades, que que no es não é la a única, única, ¿no? De claro que que esses esos padres pais con tantos dispositivos compartilham electrónicos esses para dispositivos eletrônicos hacer para como fazer como a la captura da captura de vida la desse vida de ese bebê, bebé, pode puede responder a uma responder a una intenção intención, digamos, amorosa, pero amorosa, también mas também pudiera pode ser ser uma una evidência das evidencia próprias de las propias carências carencias de deles ellos como como mente de mente de adultos adultos que quizás que não no receberam recibieron un registro registro suficiente para suficiente confiar para nas suas confiar en sus capacidades. capacidades. É o que eu, Es lo que se me ocurre, ¿no? digamos, penso Porque yo agora creo a que respeito disso. una de las Uma das cosas questões que que nós tomamos siempre sempre por pensamos que sentado es é el sentido común. lógica é o senso Y el comum. sentido común es uno de los E o senso menos comum comunes é de los dos sentidos, ¿no? Y sensos se tiene el menos sentido común cuando se ha comuns, na tenido verdade. Mas, suficiente, y voltando regreso aquí a à un tema metapsicológico, metapsicologia, ¿no? quando o Cuando el registro registro do de lo simbólico e o simbólico y lo emocional emocional ha tem sido sido suficientemente suficientemente bueno. bom, e se eu Entonces, si yo confio confío en mi no meu dispositivo dispositivo mental mental para para cuidar a un cuidar o otro, outro, quizás talvez as las muletas muletas electrónicas eletrônicas podem ser pueden ser necessárias, necesarias, pero si mas invaden el se vão espacio, están invadir hablando quizás de o mi carencia como espaço, adulto falam también, que no estoy das confiando minhas yo carências como en mis adultos. capacidades Eu não estou intuitivas confiando nas para minhas saber capacidades cuando algo va intuitivas para mal. O entender sea, quando alguma questão para que yo não está indo necesitaría bem. una Para que eu aplicación de precisaria um temperatura, aplicativo de si temperatura yo se eu puedo posso usar la tocar piel de com mi a minha mano mão para para cubrir a ese cuidar bebé que desse además bebê que necesita precisa mi do meu contacto? contato? Então, Entonces, nós claro, estamos estamos como deslocando desplazando um a un dispositivo dispositivo ou uma o una aplicação, aplicación una estamos función dando que uma função naturalmente que teria debería que tener ter o el adulto adulto que que cuida, ¿no? cuida. Esto sería como Essa una de seria mis uma das posibilidades, no es la possibilidades. única, ¿no? Pero es Uma lo que se me delas é a ocurre, que eu Gabriela, penso agora para la para a sua pregunta que pergunta, hiciste. Gracias. Gabriela. Obrigada, Sabas. Nós temos 8 minutos e temos então a Luísa e depois a Marquise. Gracias. Obrigada. Yo quería Eu quero agradecer el agradecer o reforzamiento reforço que trouxe o de Fernando em relação Fernando à respecto a la posição posición ética ética del, do del analista. analista. Creo que Eu, yo aqui do acá desde Chile, Chile, eso penso se flaquea mucho, que esa isso fica posición muito fraca, de essa hacerse posição entender de fazer al entender infante a criança que está atravesado atravessada por como un sistema como síntoma de un sintoma de sistema mayor, sistema maior, mais más do que que individualizar. individualizarlo. Acho que no Siento que acá en Chile Chile está mucho ese tema temos muy punitivo questão con de solo el infante. castigo, Y a né? veces quizá E, existe un poco e ese às miedo de vezes acontece trabajar esse medo de o trabalhar rezago a com trabajar con las famílias familias porque porque se entendemos entiende que que temos hay que que tratar y que tratar el o paciente es el paciente, que é mismo a niño, criança. niña.
Entonces, Eu lo achei encuentro fabuloso maravilhoso que reafirmar você eso, reafirmasse porque isso, da ánimo porque nos leva a a, decir, sí, estoy a pensando pensar, bien, eu estou sí, indo voy bien, bem, aunque me digan mesmo que es muy vivendo aqui é difícil, que no difícil, que se falam que puede, não que no importa, é voy bien porque possível, es lo mas ético, o é sea, es mi importante ética. para mim Entonces, esta línea escutar ética isso, e yo para la mim rescato isso faz muchísimo. parte da minha ética. Y una E cosita, uma es una, coisa, y una além cosita, y disso, é además también es recuperar recuperar uma algo questão que muito es muy importante, la importante, a funcionalidad de la función del analista. funcionalidade da Esa La função do función, funcionalidad analista. es cero. Então, Entonces, y isso sí, é bem eso es muy importante. importante poder, o Eu sea, vou para voy para adelante, frente, ¿no? Eso, bueno, né? sí. Isso é eso cuando también quando hablaba de falava esa da pulsionalidad del funcionalidade do analista en analista situaciones com o con un paciente, num paciente o en marco un onde marco en el cual nos nos desenvolvemos desenvolvemos que que tienden a desinvestir, que tende tienden a a que que circule circule o ese narcisismo de narcisismo de muerte, que morte, tiende que a tende embotar, a não poder a no poder pensar, pensar. Entonces, Claro, probar eso automatizar. automatizar. Isso é eso es a la pulsionalidad. pulsionalidade. Y Então, bienvenida, entonces. bem-vinda, Ahora, Martim. Martim? A Sí, Martina. retomo lo que se Escutamos bem? Sim, escucha. sim. Sí, sí. Voltando Retomo lo ao que estaba comentário do diciendo Fernando, Fernando, parece que ¿no? agora Parece que ahora temos de tenemos que nos preguntarnos perguntar quais cuáles seriam serían as las características que deve características que ter um tiene que tener un analista analista, ¿no? Para para estar bien estar bem formado. Sí formado. sabemos que Sabemos que eso es del isso orden é del da ordem do imposible, por eso lo impossível, por dejamos isso de deixamos lado. de lado. En todo caso, Mas quiero eu volto volver a a sublinhar subrayar lo o que que muito bem trabajó trabalhou o Norberto Norberto Maluco, ¿no? Maluco, En relación em a esto, relação la da pulsionalidad del pulsionalidade, analista. né, ¿Qué do nos quiere decir analista. O con que esto, quer no? nos dizer com ¿Cuánto isso? de Quanto de egos eros tenemos? temos? ¿Cuánto, Quanto, como como dizia decía Winnicott, Winnicott, não no temos hay de que abdicar, abdicar, ¿no? dizer a Decía la mãe madre perante os frente a los pais, padres, perante a a la função función parental. parental, ¿no? No Não abdicar, abdicar, tratar de seguir tentar continuar buscando buscando em en nós nosotros mesmos mismos isso también de como cómo podemos podemos escutar o escuchar al outro otro, que que não no foi fue escutado, escuchado, qual a qué plasticidad plasticidade que tenemos temos como para para ajudar ayudarlo a a representar representar o lo representado. representado. Retomando um Retomo un ponto que punto que me achei muito, pareció muito muy interessante interesante para para que possamos poder pensar, pensar, que que lo vocês plantean trazem ustedes en el no título título, do ¿no? nosso evento de hoje, Cómo como essa esta depressão depresión está está afetando afectando a a la constituição constitución de da presión de las funciones depressão de parentales, funções está parentais, como isso está afectando a la afetando a subjetividad subjetividade de de cada cada ser ser humano. humano, ¿no? Si Se tenemos en cuenta considerarmos isso, esto, vamos a ver, por vamos ver ejemplo, con com o exemplo el que ejemplo que trazia traía a la colega, colega, ¿no? é ¿Es vazio vacío ou o es un lleno? Si está cheio? esos Isso que é o tienen que que tem que cumplir la cumprir ou función atender a função parental parental, están estar interponiendo objetos, colocando pantallas, ya nos objetos, está telas, diciendo já nos de fala qué do que pasa acontece con cuál es com la a magnitud del magnitude do impacto impacto depresivo depressivo no en el cumprimento da cumplimiento de la função función parental. parental. Así Então, que les agradeço a agradezco a todos todos profundamente profundamente todo por lo tudo que que hemos compartilhamos no dia compartido de el día de hoje, hoy, como bem como o también el interesse interés em en seguir continuar investigando pesquisando sobre acerca esses de esto. temas. E eu Y me me permito permito convidá-los, invitarlos a todos aquellos ou que hoy convidar a estamos todos acá aqueles que y estão por hoje lo aqui, que tanto nos nos mostramos mostramos como como sujetos deseantes, sujeitos porque desejantes, queremos porque queremos saber, saber e queremos aprender y aprender. nos interroguemos. Os Los que que têm tienen a seus sus pais padres vivos, vivos, deem um denles un abraço a abrazo, eles, porque nos porque permiten eles nos sostener este permitem deseo. sustentar o Gracias desejo. a todos. Obrigada a todos. Gracias, Catalina. Muito obrigada, Muchas Catalina. gracias, Martí. Muchas Obrigada gracias a a los todos os presentadores, porque apresentadores, os ya estamos palestrantes. en Já el estamos tiempo de finalizando o terminar. nosso trabalho de hoje. Y sí, Continuamos seguimos em frente adelante com con esse este desejo de deseo de conhecer, de conocer, de pensar pensar e de y de compartilhar compartir os nossos nuestros pensamentos e pensamientos y experiências. experiencias. Na En FEPAL, FEPAL hasta até septiembre estamos setembro. allá. Então, um Un abraço abrazo a para todos. todos, muchas Obrigada. gracias Bom final y de nos semana. vemos. Nos vemos em Muchísimas breve. gracias. Obrigada, Gracias, Regina. Regina. Gracias, Obrigado. Saba. Obrigado. Gracias a todos. Gracias a todos. Graças a Obrigada a todos. Gracias a todos, gracias a la mesa.